Ele não precisava mudar, já tinha resultados, já tinha faturamento, vida ganha. Mas mesmo assim, decidiu recomeçar. Depois de fazer múltiplos 6 em 7 no digital, depois de alcançar o seu primeiro milhão lá em 2021, algo chamou sua atenção nos canais Dark. Mas por que entrar em um novo mercado mesmo depois dos 40? O que faz um milionário com resultados voltar a ser aluno? É o que vamos descobrir agora, então fica comigo, porque está começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet, você já me conhece, sou o Gui Dias e está começando mais um Channels Cast, mais um episódio aqui da temporada Channels Cast Empresários. Hoje eu trouxe um cara fera, eu estava conversando com ele aqui no off, ele já me deu uma aula aqui, que eu anotei tudo no caderninho. Ele aí, ó, que é fera, múltiplos 6 em 7, hoje aqui tá com a gente na Channels. Vamos entender qual é o modelo de negócio dele, o modelo mental dele para ter sucesso e por que ele tá agora investindo em canais Dark. Senhoras e senhores, recebo aqui com muito carinho o meu amigo, o nosso amigo Gustavo Lencin. E aí, tudo bem? Fala, Gui, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? Acompanhei muitos Channels Casts antes de entrar na Channels. Tem histórias inspiradoras aqui, né? Tem um professor meu que fala assim, existem 3 tipos de pessoas, né? Pessoas que inspiram, pessoas que se sentem inspiradas e a terceira que fala mal das 2 primeiras. Então, eu me senti inspirado com muitas histórias e através do meu testemunho, da minha história, também quero inspirar muito mais pessoas. Então, como você já falou, né? Meu nome é Gustavo Lencin, hoje eu tenho 42 anos, vivo do digital desde 2020, que quando a gente fez nosso primeiro lançamento, não fiz sozinho, foi em 3 pessoas, eu, a nossa sócia e a minha esposa Fernanda. A gente fez nosso primeiro 6 em 7 em 14 de abril de 2020. Teve nosso faturamento é o primeiro marco ali na Hotmart, né? Hoje tem outros marcos, mas na ocasião era de 1 milhão, a gente fez em 9 meses, sem investir em tráfego. Naquela ocasião, 800 pessoas, né? O CEO da Hotmart fez um vídeo e falou os números, 800 pessoas em toda a Hotmart ganhou uma plaquinha de 1 milhão naquele ano, e a gente foi uma dessas pessoas. Eu até separei aqui, porque tem gente que... Hoje, infelizmente, Gui, hoje tem muita gente que compra uma plaquinha dessa no Mercado Livre, né? Então, tá aqui, né, com o símbolo da Hotmart. Deixa eu tirar aqui. É pesado, olha aí, ó. É uma conquista, é um marco, e eu já quero colocar um... Né? Boa. Olha aí, plaquinha. Galera, olha aí, ó. Então eu quero... É de 1 milhão essa? Essa aqui é de 1 milhão, aham. Eu tenho mais placas, que daí durante a conversa a gente faz, que senão ficar mostrando placa, eu não gosto disso. Eu falei isso só para chamar a atenção das pessoas e que elas parem um pouquinho do tempo para se inspirar. Tem outra aqui, né? Tem outras de 6 em 7. Essa aqui já é da nova jornada da Hotmart, né? De 10 mil. E essa aqui é de 100 mil, de um outro projeto, tá? Essa aqui, é de 100 mil. É mais desse ano, né? Essa aqui é outro projeto, não é um acumulativo, né? Porque na ocasião não tinha essas conquistas. Depois eu mostro de 6 em 7, tem 3 plaquinhas aqui. Mas só para a pessoa parar e ouvir, pô, quem que é esse cara que tá falando? Será que ele tem resultado? Não tem? Quem que é ele, né? Hoje... A gente tem uma escola que forma profissionais na área da saúde. Então, no início, era algo que o profissional não acreditava, né? Como que eu vou aprender online? Uma coisa que eu tenho que tocar, tenho que fazer. Então, a gente quebrou toda essa barreira do profissional. Hoje, a gente tem alunos em todos os estados do Brasil e pelo menos um aluno em cada continente. Então, perceba que eu estou sendo bem impecável com a minha palavra, né? Porque pessoas falam, tem alunos no mundo todo. Eu tenho um aluno no Japão, então ele já representa a Ásia, né? Tem mais pessoas na Ásia ali. Então, a gente tem pelo menos um aluno em cada continente. A gente só não tem alunos na Antártica, né? Antártida, porque urso polar e pinguim não quer saber desse assunto. Então, um resumo rápido, Gui, seria isso aí, assim, do resultado que a gente tem hoje. E hoje eu quero compartilhar por que a gente está dedicando maior parte da nossa energia em canais Dark, né? Qual que é a oportunidade que talvez as pessoas não consigam enxergar. E eu sou um cara que eu consigo ver as oportunidades antes dela acontecer. Durante a nossa conversa, que é a nossa história, talvez eu fale de alguns pontos, né? Então, fui o primeiro a viajar para fora, fui o primeiro a empreender, fui o primeiro... Antes de acontecer, né? Meu primeiro vídeo no YouTube eu subi há 14 anos atrás. Imagine, o YouTube acho que tinha 3 anos, mas não tinha nada a ver com o canal Dark. Esse vídeo hoje atingiu 140 mil visualizações, mas não tem nada a ver com canais Dark, mas porque naquela época eu já sabia que digital seria isso, né? E hoje eu tô com 41. Então, na época, eu tinha menos de 30 anos. Não sei qual que é a tua idade, independente. Hoje a gente vê nas histórias, né, do Channels Cast, para cada desculpa que você tem uma história com resultado. Ah, não tenho o computador.
Tem pessoas que monetizaram do celular. Sou muito novo. Tem pessoas que monetizaram, a irmã da Elô, né? 13 anos. Ah, tenho mais de 40. Tem gente com 60 que monetizou. E aí é isso, Gui. Como eu me inspirei durante muitas histórias, né, e muitos resultados, eu quero inspirar a minha história e num próximo episódio, eu prometo para você que eu volto aqui e aí compartilho, né, eu já compartilhei com algumas pessoas do Gold, né, algumas coisas que a gente anda fazendo, mas eu vou compartilhar aqui num Channelscast contando todo o resultado e destrinchando, porque eu não retenho nada, né, eu gosto de transbordar na vida das pessoas, que isso gera energia para a gente ir mais adiante. Boa demais, completamente então alinhado com a mentalidade Channels. Galera, vocês já viram aí que já começamos aqui, o Gustavo já começou com os 2 pés na porta, já comenta aí o melhor Channelscast de todos, com certeza. Hoje eu estou aqui como o aprendiz, vamos conduzir o Channelscast aqui, mas eu estou aqui como aprendiz, você é daqui mais inteligente, muito mais próspero, com certeza, do nosso papo. O Gustavo Lenci, como ele falou aí, o maior fã do Channelscast. Gustavo, vou te chamar não só na próxima entrevista, mas daqui a pouco vou pegar você para me substituir, pô. Tu sabe mais Channelscast do que eu, cara. Vamos falar do caderno aí também, a teoria do caderno aí que eu tô sabendo aí. Vocês não têm noção. Cara, quem quer faz acontecer. Estuda Channelscast, anota tudo no caderno, vamos falar sobre isso também, muita coisa boa aqui, até para você que está nos ouvindo aqui, aplicar, você que tem canal Dark, entrou nesse modelo, nesse mundo mágico dos canais anônimos, para você aplicar aí todo o ensinamento que a gente passar aqui, ensinamento de vida, de mentalidade, de superação, de desafios, para você poder ter sucesso no seu projeto, no seu canal Dark, beleza? Mas Gustavo, então aqui, ó, seguindo aqui tradição, eu preciso saber, meu amigo, eu preciso saber como é que começa a sua jornada, que papo é esse aí, você tem uma empresa aí de formação de profissionais da saúde, múltiplos 6 em 7, como começa essa história aí do Gustavo, então, empresário, empreendedor aí e de sucesso, né? Acredito que teve desafios, você não começou sabendo tudo, quero saber como é que foi isso, como é que foi galgar cada degrau dessa escada aí, até a gente estar aqui conversando hoje. Show, Gui, show. Com certeza tem desafio, né? O empreendedor que fala que não tem desafio, infelizmente ele não está sendo impecável com a palavra. Eu sou corredor, né? E durante uma maratona, a gente, nesses 42 quilômetros, que é mais ou menos 4 horas que você passa correndo, você também passa por uma série de desafios. Eu sempre gosto de trazer histórias, ensinamentos, uma analogia para a nossa realidade, para o desafio que a gente quer vencer. Então, eu sou casado com a Fernanda. Esse ano já faz 23 anos que eu estou junto com ela. Esse ano, né, vai fazer 24. E a gente casou ano passado, cara. Então, a gente está recém-casado. Também vou contar um pouquinho disso, que é legal ter o apoio do companheiro e quando você não tem, como que você faz para ter o apoio do companheiro, né? Então, eu vou contar um resumo da minha história, né? Eu trabalhei durante muito tempo em agência de marketing, minha formação é desenvolvimento web, e nessa ocasião eu já estava com a Fernanda, então conheci ela com 17 anos. Trabalhei durante um tempo e era um mercado ainda muito inicial, assim, de web, então não tinha registro, era bem complicado, assim. Mas eu trabalhei numa agência boa que tinha bons clientes, e um desses clientes me chamou para trabalhar, né? Eu não traí meu patrão, eu já tinha saído da agência, e quando eles me chamaram, eu fui falar com o meu antigo empregador, falei, ó, estão me chamando lá, não, mas não vai ser nosso cliente, você nem precisa vir pedir autorização, pode ir. Resumo da ópera, eu fiquei lá 11 anos, né, o meu irmão já está quase 20 lá, um mês depois eu chamei ele, meu irmão é gerente de logística, é uma empresa sensacional, assim, uma empresa muito sólida, na época que eu saí tinha 50 funcionários, hoje está perto de 100 funcionários, líder nacional, indústria, né? E ali eu fundei o setor de marketing e fui galgando ali, né? Ajudei a fundar o setor de marketing, eu fazia muitas coisas ali, né? Além de web, direção de arte, né? Uma época também liderei a equipe, saí de lá como coordenador de marketing, né? E aí saí de lá por quê? Porque em 2015, eu entrei lá em 2008, mais ou menos. Em 2015, pela primeira vez, assim, me despertou algo sobre marketing digital, né? Então, ó, você vê, eu fiquei 11 anos como CLT, então hoje essa história é para inspirar quem é CLT hoje e quer sair, quem está em algum modelo que não é uma oportunidade tão grande como o de canais Dark, para abrir o olho e colocar para a sua realidade, porque a minha história fez diferença para mim, e eu quero te inspirar para você pegar a minha história, olhar para a tua história e colocar em prática. Então, em 2015, eu comecei a estudar sobre lançamento e eu fui um estudante profissional, né, o que eles falam de obesidade mental, né, então, de 2015 a 2018 que eu fiz minha primeira venda. Então, quando aquele barulhinho fez, eu falei, cara, eu posso fazer isso, e comecei, assim, a fazer contas e ver, falei, puxa,
eu tô vendendo minhas horas aqui, né? 8 horas, não tinha tempo para estudar, então eu comecei a estudar antes de chegar na empresa. Eu acordava, tipo, 4 horas da manhã, estudava até a hora de sair, tomava um café e chegava lá, eu já estava no segundo café enquanto o pessoal estava acordando ainda no primeiro. Então aqui já tem um primeiro ensinamento, né? Para você dar certo, você vai ter que, cara, alinhar a tua alimentação, vai ter que fazer uma atividade esportiva, porque você precisa ter um desequilíbrio no início, né? Igual avião, assim, ele precisa ter uma turbina forte para subir. Mas se você não ajustar isso, você vai ter problema lá na frente. Então, e tem um outro alinhamento que é fundamental, mas eu vou falar mais adiante, tá? Para você acordar cedo, você precisa dormir cedo, né? Então, eu vi que eu estava entregando a minha primeira hora do dia para o meu empregador, que era justo, ele me pagava por isso, mas meus projetos eu chegava, estava cansado, final do dia, final de semana, com muito sono, comia muito açúcar, né? O normal, assim, bolacha, coisa do dia a dia. Não sabia o que era carboidrato, proteína, enfim. Eu fui melhorando a minha alimentação. Na época, eu fumei durante 14 anos, hoje faz 14 que eu parei de fumar. Comecei a correr e a corrida me ensinou muito. Então, eu acredito muito que o esporte molda o caráter da pessoa e ensina muito sobre. Então, você precisa ter uma rotina, né? Não de atleta, mas de atividade física, para que você melhore teu corpo, melhore tua mente e teus resultados vão mudar. Então, em 2015, eu comecei a estudar sobre lançamentos, em 2018 fiz minha primeira venda, e em 2019, então fui dar certo 6 anos depois. 2019, 4 anos depois. Então, o sucesso vem realmente do dia para a noite, mas esse do dia para a noite demorou 4 anos para acontecer. E aí foi muito legal, assim. A gente fez nosso primeiro 6 em 7, para quem não sabe, 6 dígitos, né? 100 mil reais em 7 dias. E aí, nos primeiros 9 meses, a gente atingiu o nosso primeiro $1 milhão sem investir em tráfego, usando uma estratégia que a gente chamou, né, sob medida ali, tailor-made, fazendo contato 1 a 1 com os clientes, não é venda 1 a 1, né? Fazendo uma ação global para que a gente atingisse esse resultado. E aí... Isso em 19, foi em 19, foi em 19 20. eu saí da empresa, eu fiquei 1 ano, né, trabalhando nisso, estudando mais afiado, e aqui vem um primeiro, outro ensinamento, né? Para eu dar certo no lançamento, eu tive que largar meu primeiro sucesso, que era 10 anos de carreira, tinha um bom salário, bons benefícios, plano de saúde. Então, dei o meu salto de fé e fiquei 1 ano ali estudando, né? E para até dar certo. Em dezembro a gente conheceu a nossa sócia, de 19, e eu saí em abril... Desculpa, em 2018, em dezembro de 2018 a gente conheceu a nossa sócia, em 19 eu saí da empresa e de 19 até 2020 a gente estudou, enfim, aí fez o lançamento e deu certo. Primeiro lançamento, né? 14 de abril de 2020. Eu tenho uma pergunta já, porque eu sempre gosto de saber o que passa na cabeça, no mental, no sentimento, quando você larga o emprego que você tinha, né? É a primeira vez que você se lança a empreender. Então, entre o gap de você sai do emprego, você estuda, né, para aplicar até você ter o resultado, tem um gap. No seu caso, foi 1 ano. Na verdade, eu já tive alguns primeiros resultados que me deu uma amostra que o mercado era próspero, né? Pô. Mas não resultados que, posso já viver disso. Eu tinha esse pequeno resultado, se eu aplicar intenção e melhorar, eu consigo viver disso, mas ainda não me sustentava, não conseguia. E o que passa na cabeça quando você sai do emprego, que bem ou mal é uma coisa estável, né? Por mais que seja um emprego, uma empresa particular, enfim, você não era concursado, né? O que passa na cabeça? Qual é o sentimento? Medo, assim, ansiedade, coragem? É um turbilhão de coisas, assim. Quem tá passando por esse momento sabe, assim, assiste um Newscast, vai trabalhar, às vezes não vai feliz. Eu era muito feliz na empresa. Assim, tenho um relacionamento bom até com o meu antigo, com um dos donos da empresa, né, que era o meu gestor. Mas, assim, cara, é algo que grita muito forte no teu coração, no teu estômago. Eu não sei como que é o que você tá vivendo hoje, mas quando você vê essas histórias, assim, passa até na tua cabeça desacreditar. Será que isso é verdade? Mas e se for, né? Imaginou eu ganhar X mil reais por mês? O que eles estão falando aqui, o menor resultado é menos do que eu ganho por mês. Então, era uma verdade muito grande. E eu vejo o direcionamento, assim, de algo superior, né? De algo maior na tua vida, caminhando, sabendo o que você precisa fazer, para lá na frente você olhar para trás. O Steve Jobs falava isso, né? Você não consegue ligar os pontos olhando para frente, mas sim olhando para trás. E hoje eu vejo o cuidado da mão do Senhor em todos os passos que eu dei. Mas o que eu sentia na época? Um calor muito grande, algo que, cara, preciso fazer isso. E eu tentei fazer esses lançamentos dentro da empresa, mas existia muita burocracia. Eu falei, cara, preciso sair. Então, isso é uma coisa que gravou muito na minha cabeça. A gente não pode ser refém do nosso primeiro sucesso. E hoje eu tô passando isso, né? Como é essa frase aí? A gente não pode ser refém do nosso primeiro sucesso.
Então, Forte, eu vou hein? contar toda a minha jornada, mas lá, cara, eu tinha um bom emprego. Eu até brincava assim, quando eu fazia entrevista com as pessoas. Cara, tem um problema aqui na empresa, né? A empresa não paga no dia. E os caras se assustavam. Às vezes eles pagam na sexta-feira, não pagam, tipo, eu sou um cara sistemático, quero que receba todo dia 10. Às vezes, dia 10, cai no sábado, no domingo, eles pagam na sexta, pra você poder aproveitar o final de semana. Olha o cuidado dos gestores, cara, que bacana. E, cara, então eu recebi em dia, tinha plano de saúde, fazia o meu ali. Tudo bem, eu trabalhava como se fosse dono da empresa, mas fazia o meu, era bem remunerado, tinha hora extra, tinha minhas férias, né, tinha vale-refeição, plano de saúde, todos os benefícios. Um bônus no final do ano. E por que eu decidi largar isso? Porque se eu ficasse refém desse primeiro sucesso, eu não teria meu segundo sucesso, que é o que eu estou contando aí de lançamento, né? Então, é como se a gente vivesse numa propriedade, que é os donos, né, da empresa, nessa propriedade. Cara, ali é muito seguro. Tem pouso, tem alimento, tem plantio, tem trabalho ali. Só que lá eles plantavam só milho. E eu queria plantar outras coisas. E aí não era possível. Porque o empreendedor falou, não, aqui na minha fazenda, eu planto milho. Se você quiser fazer qualquer outro plantio, você precisa ter a tua própria fazenda e não vai ser aqui. Aqui as regras é assim, começa às 8 e termina às 6. Cara, mas a gente pega muito trânsito, não tem como fazer na época, antes da pandemia, né? Então eu preparei essa empresa lá para poder trabalhar na pandemia. Não tem como a gente trabalhar online, Google Drive, Gmail e mandar... Não tem como. Nessa fazenda, as regras são essa. Beleza, então tá, então vamos seguir. Só que para você sair da fazenda para esse lugar próspero, antes de você ter a tua fazenda, você passa por um deserto, né, Gui? Então tem a fazenda, onde tem água purificada, alimento, e aí tem o deserto. E o deserto ele é muito importante, ele molda você, né? Muita gente morre no meio do caminho, morre no deserto. Mas quem passa pelo deserto chega na selva. Ali onde a plantação, você pode plantar do que quiser, é muito abundante, tem água em abundância, tem alimento em abundância, você vive sobre suas próprias regras, e o que eu quero dizer é que a independência financeira, geográfica, né, e de tempo, só que tem gente que morre no deserto. Só que na selva, na floresta, enfim, tem essa abundância, só que você precisa ir atrás disso. Então, o dinheiro está no bolso de alguém, e você precisa encontrar qual que é esse menor caminho, né? Esse recurso, né? Eu falo em dinheiro porque muita gente aqui que escuta a história não é assim, eu quero ser youtuber. Não, você quer ser bem remunerado, mas o dinheiro é só um meio. Você quer receber bem remunerado por quê? Para dar uma escola de qualidade para os teus filhos, para comprar um presente legal para os teus filhos, para você ir num restaurante, não olhar para o lado direito, que é o preço, olhar para o lado esquerdo, comprar o que você quer, não o que dá. Então, esse modelo mental, você precisa ajustar para você dar certo. Putz, estou no deserto. E olha que legal, Gui. Olha a corrida trazendo ensinamento. Eu corri uma maratona no deserto do Atacama, no Chile, que é o deserto mais árido. Rapaz. Eu e minha esposa. E a maratona você precisa chegar, não é o primeiro lugar. Eu ganhei pódio também em corrida, mas não é isso que eu quero dizer. Cara, se você... O urubu, não existe urubu lá, né? Mas fazendo uma analogia, o urubu, ele não fica trabalhando, ele só fica esperando primeiro desistir, né, cara? Então, você não pode desistir. Uma hora você vai chegar. O que não conquista o resultado é porque parou no meio do caminho. E aí tem algumas coisas que você precisa deixar no meio do caminho. No deserto, você não precisa ficar levando peso, mochila. Você tem que tirar o peso, saber que no deserto é muito quente durante o dia e à noite é mais fresco, então à noite você vai correr, de manhã você vai andar, mas nunca parar. Você não precisa sair louco, desvairado, correndo. Mas nunca pare, porque parar no sol ou parar numa chama em brasa, né, não é a melhor decisão. Então você precisa continuar. E esse trajeto vai moldar o teu caráter. O teu caráter não, desculpa. Vai moldar a tua mentalidade e isso vai servir de ensinamento e de conquista para quando você chegar lá. Você vê, a gente vê muitas histórias no Channelscast que pessoas que estavam endividadas ou que queriam comprar algo ou ter algo para o filho, para a família, um plano de saúde para os pais, para mães, e não conseguia, né? O dia do chega, o dia do basta. Então, tem vezes que você vai ter que provocar isso, tem vezes que você é provocado por isso, mas o mais importante é você não parar. Se você não desistir, deixar as coisas que você precisa deixar no caminho, de antigas amizades, de pessoas que não vão contribuir com o que você quer chegar lá, aí, se você aceitar isso, não, mas isso eu não quero deixar, é o teu, sei lá, a tua amizade de estimação que não te leva a lugar nenhum, a pessoa só reclama, não quer saber de nada, e aí você fala de algo que é ir para frente, a pessoa te critica, e aí você deixa de ser você mesmo, né? Começa a ter coisas para agradar pessoas que você nem gosta, ou as pessoas que você gosta, você já não pode falar. Então, nessa jornada, você vai se moldando para quando você tiver a tua conquista, você ter uma grande comemoração. Então, Gui, aí saí da empresa, fiz o lançamento, né? Então já fazem 6 anos isso. E aí, de lá para cá, a gente conquistou todos esses alunos, né? Teve todo esse reconhecimento financeiro, esse reconhecimento na quantidade de alunos. E por que eu decidi, né? Peraí.
Peraí. Antes de falar o porquê você decidiu partir, então, para o modelo de canais Dark, você, então, fez os seus múltiplos 6 em 7, o seu primeiro... Porque 1 milhão em quantos meses? 9 meses, 9 meses. 1 milhão em 9 meses com essa empresa... De formação de profissionais da área de saúde. Uhum. De formação de profissionais da área de saúde. E outra, né? A gente saiu hoje, teve uma grande ideia. Vamos fazer nosso lançamento em fevereiro. Em março foi a data que eu ia para o deserto do Atacama, mas aconteceu alguma coisa que a gente teve que ficar em casa, não pode falar o nome, senão pode dar um problema aqui no vídeo, mas teve aquela época que as pessoas não poderiam sair trabalhar, usavam máscara, tinham que ficar em casa. Então a gente decidiu fazer isso quando, né, foi uma coisa boa, né, ajudou a gente, mas não foi a melhor decisão. Na época foi bem desafiador, assim, né? Então... Ou seja, tinha tudo para dar errado e deu certo? Nossa senhora, não tinha tudo para dar errado. Era uma bomba atômica na mão de uma criança. O botão vermelho para apertar ali, tinha tudo, mas tudo para dar errado. E aí, quando veio a pandemia, a gente acelerou, mas enfim, isso que eu falo, que eu vejo o cuidado da mão do Senhor, assim, em todos os passos, né? Ele não fez a pandemia porque a gente dá certo, óbvio que não. Mas, se você parar e olhar, tem uma frase que fala assim, Gui, a vida que a gente vive é o sonho de muita gente. Você fala, cara, você tá louco? Eu tenho uma dívida de 20 mil reais, como que é o sonho de muita gente? Tem gente que deve 1 milhão, amigo, e que ele estava devendo 20. A vida que eu vivo é o sonho de muita gente, mas como? Eu ganho só 5 mil reais por mês, eu vejo o pessoal ganhando 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, e eu tenho que trabalhar 12 horas por dia e ganho só 5. Tem gente que ganha 2, e o sonho é ganhar 5. Então a gente tem que agradecer pelo que a gente tem, para a gente poder desfrutar de tudo aquilo que já foi prometido para a gente, né? Então a gente, como é um herdeiro do rei, né? Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, a gente tem acesso a essa herança, mas aí para você acessar, você precisa fazer algumas coisas. Mas vamos seguir lá, Gui. Então... Vamos seguir. Mas eu também, cara, porque você está falando aí, né, achando muita coisa interessante aqui, eu quero saber uma coisa, tá? Só voltando um pouquinho aqui, que a gente falou sobre passar pelo deserto, né? E tem pessoas agora que estão vendo a gente aqui que estão no meio do deserto, nesse caminho aí. Ou que estão prestes a entrar no deserto, estão prestes a sair lá da fazendinha, cercadinha, com água potável, para atravessar o deserto para chegar nessa floresta abundante. E você falou que no deserto, até por questão de logística e sobrevivência, temos que ir deixando algumas coisas para trás. Não vou atravessar o deserto, mochila pesada com coisa supérflua que não precisa. Mas aí eu te pergunto, se livrar de coisas, de algumas coisas, isso também se aplica a algumas pessoas, deixar para trás ou deixar ali no caminho pessoas que estão sendo um peso ou que não vão te agregar, isso faz parte ou não? Com certeza, Gui. Tem pessoas que vão falar assim, mas essa pessoa é minha esposa, e aí como é que eu faço? Tem um ditado que diz assim, se você não gastou tempo... Tem um ditado que diz assim, se você não gastou tempo no recrutamento, você vai ter que gastar tempo no treinamento. A tua esposa é a única que você não pode deixar. Você vai ter que treinar ela para isso. Pô, mas ela só reclama, ela não acredita em mim. Mas claro, amigo, você sai para pescar e não volta com peixe. Você sempre sai com a rede vazia. E eu tive essa época. Eu saía pescar, que era um sonhador, e voltava com a rede vazia. Né? Então eu vou compartilhar assim, Gui. No meio do deserto, você tem que ficar com o essencial, que é a água, a tua roupa do corpo, para você não se queimar. E você tem que ter para você não andar em círculos, né? Como tem uma história na Bíblia que o povo, assim, contando baixo, tá? Não, numa média, que tinha crianças, mulheres, as pessoas iam levar 40 dias para ir de um ponto ao outro, eles levaram 40 anos, porque talvez não deixaram algumas coisas, e ainda sentiam saudades da fazenda, né? No caso do Egito, saudade de cebola, pelo amor de Deus. Então, Gui, claro que tem que deixar algumas pessoas, e quem são essas pessoas? Eu vou contar aqui um pouco na história, mas já de cara, já vou falar antes de pessoas, você precisa deixar alguns hábitos para trás, né? Homem, o que eu vou falar aqui é muito grave. 8 a cada 10 homens sofrem com isso. Pornografia, masturbação, droga, álcool, amizades, hábitos que não te levam para lugar nenhum. Eu lembro uma vez que eu jogava futebol e gastei muito tempo com energia nisso, torcida, futebol, assinava a TV a cabo, ia no estádio, jogava futebol também. Isso também ocupa muito tempo, muita energia. E daí tomei uma cervejinha na época que eu tomava e cheguei meio alegre em casa e aí trouxe almoço mais tarde para minha esposa, que era um lanche, e daí no outro dia eu não consegui produzir, fiquei meio de ressaca, eu falei, logo eu que não tenho tempo, cara. Fui gastar energia com isso, perdi tempo, e agora que era para produzir e fazer as coisas que eu quero, né, enfim, fazer, então você tem que olhar as tuas companhias, as tuas amizades, e você tem que ver se essa pessoa
quer ir para lá. Se ela não quiser ir para lá, você tem que deixar ela no meio do caminho. Então, sim, você tem que deixar algumas pessoas no meio do caminho. Para algumas pessoas, você não precisa falar que você vai sair da fazenda, você simplesmente vai. E quando você chegar na floresta, você vai querer voltar para resgatar quem está na fazenda. E tem pessoas que não querem sair. Cara, tem pessoas que vivem numa fazenda muito próspera, que é já uma algema de diamante, que ganha um salário muito bom. E isso que eu falo, é refém do primeiro sucesso. Vai ficar ali até a morte, ou até o patrão chegar e falar, ó, não é mais para você. A gente teve um ajuste aqui. Você fala, putz, você podia ter ido. E você vê quantas pessoas que passaram pelo deserto e hoje estão na floresta, né, nesse mundo abundante, que hoje a gente vive na melhor era e na melhor época para se fazer, para poder trabalhar em casa, fazer dinheiro, enfim. Tem ele não é um reitor, ele é um CEO lá da Singularity University, a universidade da NASA lá, que ele fala que, eu não tenho os dados aqui exatos, mas hoje a gente tem mais informações que o presidente dos Estados Unidos nos anos 90, o custo de comida caiu para 10, de energia para 30. Então, hoje, nos Estados Unidos, uma família pobre tem ar-condicionado em casa, coisas que é uma coisa que era muito luxo num rei, de uma época lá de trás. Então, hoje a gente tem tudo isso, se deve ao quê? A tecnologia. Então, hoje, com inteligência artificial, meu Deus do céu, você consegue, com uma assinatura, fazer o trabalho de 3, 4 pessoas com extrema qualidade. Então, resumindo, né, a tua pergunta, desculpa por me explanar assim, Gui, mas com certeza, você tem que deixar algumas pessoas no caminho. E hoje eu vou contar uma história aqui e vou falar, né, dos 3 tipos de pessoas: quem tá lá, quem tá indo para lá e quem tá voltando de lá. E aí depois a gente pode trazer o deserto, só pra gente seguir a linha da raciocínio aqui, Boa. Não sai muito do caminho. Vamos fazer. Então, você, você ainda tem essa empresa, né? Essa escola, perdão, a escola, é uma empresa, mas enfim, a escola de formação de profissionais. Você, então, vem com ela desde 2019, então há 7 anos 2020, com essa 2020. escola. Há Isso, 6 anos. Há 6 anos com essa escola, tendo resultado, sendo um cara próspero, um cara de sucesso. E aí chega um momento que você acorda e fala, não, e descobri aqui que tem um modelo de negócio chamado Canal Dark. Vou ver o que é isso aí. Como é que foi isso? Que pulguinha é essa que te mordeu aí para você fazer a decisão de estar indo para essas novas veredas aí? Então, eu vi uma excelente oportunidade em Canal Dark, e isso aí, Gui, foi uma resposta de oração. Então, cara, antes de eu estar na igreja, ser convertido, eu escutava, putz, lá vem o papo de crente, né? Eita, nós. E olha lá, eu dando esse papo agora, né? Então, cara, se você não acredita ou não tem... Eu assisti muitos Channels Cast. Algo que é muito comum é a pessoa ter dívida, a pessoa querer algo e não conseguir, né? E o relacionamento dela com Deus. Eu acredito que existe... Na verdade, é um círculo, né? Deus está no centro e está em volta. Mas para entender bem assim, seria uma pirâmide, né? Deus, saúde, família, trabalho. E daí as tuas conquistas, né? Porque se você não tiver o relacionamento com Deus, como eu tive durante muito tempo, já acreditava assim, em Jesus, tudo, mas não tinha esse relacionamento, não fazia sentido quanto agora. Se você tem muito dinheiro, vai te faltar saúde, né? Então é tipo aquela máscara que cai do avião, a instrução. Se você nunca viajou de avião, a instrução lá, coloca a máscara em você e depois nos outros. É uma sequência. Não tem como você colocar a máscara na pessoa e depois se salvar. Então, quando que eu vi que Canal Dark era uma oportunidade? Eu recebi algumas profecias, né? Eu pedi por uma renda em dólar, né? Teve uma empresa, foi muito louco, que eu orei por isso e na sequência apareceu uma empresa querendo que eu fosse CEO, Country Manager de um aplicativo lá do Vale do Silício. Eu falei, cara, mas não é isso, eu vou trocar uma fazenda por outra, né? Não quero voltar para uma fazenda. E aí, cara, comecei a ver, até busquei no histórico aqui, Gui. Eu não busquei por Canal Dark, é uma coisa de Deus mesmo, né? Deus não pode fazer um anúncio online para aparecer para mim, mas presta atenção nesse vídeo aí. E aí vi um vídeo do Cassiano, comecei a ver, acompanhar, falei, cara, isso faz sentido, porque a gente no lançamento investe muito dinheiro em tráfego, e quem ganha, são 3 pessoas que ganham muito bem, o gateway de pagamento, a Hotmart, que o Wi-Fi, enfim, né, que ele tem a porcentagem dele, o governo com o imposto, e a empresa que impulsiona esse conteúdo. Então, cara, participei de masterminds grandes, assim, onde tá o top 1, top 2, não vou revelar o nome, porque eu não pedi autorização, mas top 1, top 2, a Hotmart, que venderam lá, na época, 200 milhões, agora 500 milhões já passaram de venda. Então, gente grande, cara, investe muito dinheiro em tráfego, porque dá resultado. Então, o gestor de tráfego ganha, mas a empresa que recebe esse valor ganha mais ainda. E quem é a maior empresa que tem o maior lucro, né? Saiu um balanço lá, Alphabet, que é do Google, é
o YouTube. Tem o Google também, a rede de display? Tem, ganha muito dinheiro. Tem a Meta, o Facebook? Tem. Mas eu falei, cara, faz sentido isso aí. Produção de vídeo. Aí eu comecei a analisar. Você vê, né, Gui? Eu sou bem desinibido, assim, para falar, não tenho vergonha de falar em público. Sou impecável com a minha palavra, sou muito sistemático, assim, mas não tenho problema de venda. Se acho que é uma coisa que faz sentido, vendo, não tenho problema disso. Mas eu comecei a ver ali, cara, que canais dark tinham umas coisas legais, assim, tipo, não precisa aparecer. Falei, pô, eu não tenho esse problema, mas é legal, né? Pô, bacana. Não precisa ter cliente. Tem pessoas que não gostam. Tem que responder cliente, tem aquele cliente chato, não precisa ter cliente. Falei, pô, é uma oportunidade. Não precisa vender. Tem pessoas que detestam vender. Meu Deus, o livre venda. Mas todo mundo gosta de comprar, né? E aí eu comecei a ver, eu falei, cara, quanto tempo que eu passo no YouTube? Eu já não tenho televisão há muito tempo. Muitas pessoas passam tempo no YouTube. Mas a prova real para mim foi quando eu fui na casa do meu tio, ele tava lá assistindo um canal dark, né, de história. E aí eu falei, cara, olha, começou a aparecer assim, né? Falei, pô, então anonimato e liberdade, flexibilidade de tempo, escala também, né? Que depois você pode ter mais time e você não consegue escalar um especialista, um professor. Ou você treina outras pessoas e cria uma grande rede de especialistas, mas o canal você consegue com um time, né? Automação com IA, potencial de lucro. Hoje que eu sei, né, a margem de lucro muito alta, sem precisar investir em tráfego, você vai investir tempo, não é algo que é difícil, que comparado com lançamentos, cara, meu Deus, lançamento você precisa operar um cérebro e canais dark é você dar uma injeção. Até de olho fechado você consegue dar a injeção. Então, é o modelo que a barreira de entrada é super baixa, tipo, você pode entrar com facilidade, mas a galera não dá certo porque eles param no meio do deserto. E como eu já corri uma maratona no deserto, já saí de uma fazenda e fui pro deserto, falei, cara, então isso aqui é questão de tempo. E assim, eu não quero revelar os resultados ainda, mas no próximo episódio eu vou vir falar, naquela época, eu tinha esse canal, tanto de faturamento, que aí é legal, você vai ver o início da jornada e o outro ponto, né, que vai ser o ponto B. Mas eu vi uma excelente oportunidade, e aí isso me apareceu, foi uma resposta de oração, então, o primeiro aplicativo do Vale do Silício me chamou para ser country manager, para ser o responsável no Brasil, mas eu falei, não, é outra fazenda, e aí, pô, por que não ter várias fazendas, né, que são os canais do YouTube? Eu falei, putz, eu posso ter, né, mais de uma, pô, ganhar em dólar, né? Então, hoje que é 10 mil dinheiros, não é nada hoje 10 mil reais. Opa, desculpa, muita gente não ganha isso. Mas eu digo assim, não dá para se fazer muita coisa com 10 mil reais. Quer dizer, dá. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu não sei quem está assistindo. Mas assim, dependendo do teu custo de vida, do que você faz, 10 mil dinheiros é 10 mil reais. Só que lá fora, 10 mil dinheiros é 50 mil reais. E com 50 mil reais, amigo, meu Deus, você consegue potencializar teus sonhos, dar uma tranquilidade para você, para tua família, para teus filhos, para teus pais. E aí tem uns desafios para você chegar até lá, né? Que é isso que eu quero falar. Algumas pessoas que você precisa deixar no caminho, algumas atitudes que você precisa tomar. E aí, se você me permitir, Gui, eu já posso seguir aqui, né? Falando do que eu fiz lá de caderno, né? E qual que é o passo a passo que eu fiz isso, falar do sonho, né? Quero saber, então, você falou que tem 3 tipos de pessoas aí, são diferentes aí ao longo do caminho. Quero saber como é que foi também aí na tua família, se tua esposa, ela te apoiou de início, não? Como é que foi agora, sabendo que tá vindo de um modelo de negócio aí de sucesso para outro? Como é que tá essa questão também da sua companheira quanto a isso? Vamos falar do caderno também. Então, vamos meter bala aí, irmão. Bora. Então, no lançamento, era então eu, minha esposa e a nossa sócia. Era, não é, né? Eu digo era porque a gente tá na linha do tempo. Só que, cara, para você fazer para milhares de alunos em 3 pessoas, a gente não criou time, a gente otimizou bem os processos, a gente sangrou muito, né, no campo de batalha. E todo treinamento, ele economiza sangue no campo de batalha. Todo o suor gastado em treinamento economiza teu sangue no campo de batalha. Então, como a gente nunca empreendeu, foi indo, foi fazendo, e é algo que requer muito. Se a escola cresce as atividades, tudo bem que é a formação, tem um tempo e depois, né, fica tranquilo. Mas se a gente jogar essa mesma energia em canal dark, eu falei, putz, aí mostrei para minha esposa, ela falou, olha, tem potencial. Ela é muito de estratégia, assim, de produção de conteúdo, ela falou, nossa, é um negócio muito bom. E aí mostrei para ela, enfim, vou falar depois, né, quando a gente foi no encontro presencial, que foi o momento que eu entrei pro Gold, fiz questão de levar ela, porque eu tenho muito essa leitura de cenário, mas a minha esposa, eu falo que ela consegue ler, né, a alma, o coração, ela tem uma sensibilidade muito grande. A gente tá junto há 23 anos, então durante a nossa história, ela falou, toma cuidado com esse cara, viu? Esse cara, toma cuidado com esse cara, não faz isso. Não, que isso? Nossa, a pessoa super gente boa. Passava um tempo, fala que ela é a minha voz da sabedoria. Passava um tempo, a pessoa se mostrava assim, puxa, né? E eu tinha que voltar com o rabo entre as pernas, você tinha razão. Hoje, quando ela fala vai ou não vai, é tipo o Waze. O Waze fala,
vira a primeira direita. Você vai questionar? Não, como assim primeira direita? Mas se eu quiser virar segunda, não, você simplesmente faz. Então eu, como um bom marido e bem obediente, eu obedeço. Ela fala, ó, não é legal isso não tá me cheirando bem, beleza, eu vou para outra oportunidade. E aí, quando eu mostrei canal Dark para ela, falei de todo esse potencial, ela falou, olha, Gus, eu acho que a gente encontrou uma nova mina de ouro. Vamos para cima. O que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa estudar. Não tem como. Dá para você fazer sozinho? Claro que dá. Leva muito mais tempo. Você que só assiste os Channels Cast, você vai se sentir inspirado. É legal. Vai pegar uma dica ou outra, né? Digamos que a gente está fazendo a receita do bolo. Você sabe que tem ovo, que tem trigo, que precisa bater, mas você não sabe a ordem certinha. E mesmo tendo os ingredientes certos, sabendo as etapas, se ela não tiver em sequência, vai desandar o bolo, amigo. Então, a coisa mais inteligente que você tem, claro que é você assistir as entrevistas, se inspirar, se fala, pô, se essa pessoa que tem menos capacidade e menos inteligência, não é inteligência, mas você vê, pô, desse aqui eu ganho, sou mais desenrolado que esse. Não, essa pessoa tinha essa profissão e prosperou. Imagine eu que sou o bambambam, que tem pós-graduado, etc. Fala, cara, se essa pessoa que tem menos capacidade está tendo mais resultado, alguma coisa tende a errar nessa matemática. É porque o modelo de negócio é fácil. Desculpa, não é fácil. Ele é simples. Ele precisa seguir o passo a passo. Então, cara, comecei a gente faz treinos longos, assim, né? Hoje a gente não tá treinando para maratona, mas treinos de 40 minutos, uma hora com fone, escutando entrevista, passava para minha esposa, ela, nossa, que legal, tal. E por enquanto só nós. Não saía falando para ninguém. Por enquanto só nós. Ela falou, nossa, que massa, e cara, é assim. Foi muito legal. Foi tão bom que eu, né, falei para nossa sócia, olha esse modelo de negócio e tal. Ela tem um canal do YouTube lá com 400 mil inscritos. Ela falou, não, isso aí não dá dinheiro, você tá doido? Aqui, ó, olha aqui, meu AdSense lá, especialista. Falei, não é esse modelo, é esse aqui. Não tinha abrido ainda qual modelo, mas depois que eu abri, o marido dela, né, entrou também para Channels. Valério, um abração para ele aí. Eu já trouxe... Um abraço, Valério. Gui, eu já trouxe... Contando comigo, 11 pessoas. Na verdade, a 11ª, não sei se entrou, mas ela vai entrar. 11. 11 pessoas? Dos para Channels? Se não fosse bom, é aquela coisa, né? Quando você assiste um filme bom, lê um livro bom, você quer indicar para alguém. E, gente, eu não recebo comissão nenhuma, não sou comissionado, não tenho afiliado, não é aquela coisa de curso para vender curso. Então, ó, vou enumerar aqui. Gustavo Lencin, eu, Fernanda Lencin, minha esposa, Gabriela Lencin, minha irmã, já tá com mais de 50 vídeos postados, Giovana Lencin, Jean Pilco, um amigo mais de 35 anos de amizade, amigo de infância. Arthur, né, o médico, que eu também vou contar uma história dele. Sérgio, que é cunhado do Fernando. Então, entraram os dois, um ganhou o outro, né, o Valério. O Gustavo Ramos, que é filho de um grande amigo meu, também amigão de infância. Foi no meu casamento, falei, cara, não, faço vídeo pra igreja. Assim, falei, cara, tem uma oportunidade para você, o que é? Aí, apliquei a técnica do caderno, vou falar o porquê, e a Lídia que tá para entrar agora. Então, no total, comigo, deu 11. Mas eu quero fechar 12 e depois eu explico por que eu trouxe essa galera. Já quero conversar com todo mundo aqui, hein? Já não, está aí mas, feito o convite. Eu tenho certeza. Essa galera boa aí. Que pelo menos 3 você vai fazer entrevista. Olha aí, eu espero que seja mais, né? Se eles não pararem no meio do deserto. Né? Olha que massa, Gui. Quando eu vi essa oportunidade, e aí vem o ensinamento. Cara, eu queria sair falando para todo mundo. E, cara, eu vou te falar, você não deve fazer isso. Você não deve fazer isso porque enquanto você não tem resultado, você é um maluco, você é um sonhador. E depois que você tem resultado, você passa a ser um gênio. Isso aconteceu na empresa lá que eu trabalhava. Lançamento, fazer isso, aquilo. Teve um outro player lá do mercado deles que fez curso, começou, eles, cara, me chamaram, não quer, né, fazer aquela coisa que fala, putz, agora que eu já tinha resultado, tava na minha empresa, eu segui com a minha empresa. Mas na época era, Gustavo pensa meio fora da... Não, cara outlier, fora da casinha, não, fora da caixa, eu era fora da casinha. O cara era maluco, o cara vai sair, do que você vai viver? Então, há 6 anos eu vivo do digital, né? Não moro mais na minha cidade natal, moro em Santa Catarina e tudo isso do digital. Tá, então, trazendo as pessoas. Quando eu vi isso, cara, queria falar para todo mundo. O cara do Uber, pegava um cara, isso, falava isso, assista essa entrevista, faz isso, faz aquilo. E as pessoas quando recebem, acho que o mais difícil, Gui, de você ver uma oportunidade mais difícil de saber o que você quer é deixar de lado o que você não quer. Então tem muito conteúdo na internet, né? Eu mesmo. Como é que é essa frase aí? Repete a frase aí, amigo. Repete que essa foi boa, hein? Acho que eu deixei ela complexa, vou tentar simplificar ela. Mais importante de saber o que você quer é você saber as coisas que você não quer, para você falar não. Boa. Então, numa dieta, o que pode? É isso. Mas, doutora, pode aquilo? Tá na lista? Não tá. Então, siga a lista. É simples, né? Então, o mais importante de saber, eu preciso de arroz e feijão, é saber o que você não pode. Então, o que nessa jornada você não deve fazer? Se inspire. Pega uma pessoa ou outra, mas eu vou te falar como você inspirar pessoas. Como que eu inspirei, né? 15 pessoas e 10 entraram na Channel. Como? Assim, cara, que eu vi isso, você fica maluco. Você fala, cara, não pode ser. Falando para alguns amigos e para algumas pessoas que eu falei, pessoas que não eram amigos, mas pessoas que eram amigo muito próximo, eu falei, cara, é muito massa, assim, toma um link.
que estão em fazendas boas. E, cara, como que você fez para sair do deserto? Cara, toma o link. E mandava o Channelscast. Não, tô assistindo, tô vendo, tal. E aí a pessoa passava um tempo, deixava de mão, cara. Eu falei, cara, eu preciso fazer um memorial, eu preciso fazer um ato, eu preciso criar algo para a pessoa dar uma importância na cabeça dela. Quando você compra um curso, não é que as coisas ficam... Claro que as coisas ficam mais fáceis, tem um método, você tem um passo a passo, mas você aluga um espaço na tua cabeça e fala, cara, eu investi isso aqui, agora eu preciso fazer isso dar resultado. Mas como que eu faço isso para as pessoas assistirem um Channelscast? Aí, tá bem, isso é o direcionamento do Senhor, né? Não foi assim. Esse grande amigo meu, o Jean, ele esteve aqui na cidade, a gente se encontrou, não era da igreja, a gente se encontrou na igreja, veio com o ministério dele e falou, Augusto, você sempre, né, tá estudando, vendo as coisas, assim, qual que é o próximo passo, né? Sei lá o que ele esperava que eu falasse, Bitcoin, né? Essas maluquices aí, né? Pirâmide. Eu falei, não, cara, ó, eu nem ia te falar, cara, mas é um direcionamento do Senhor, vem através de resposta de oração. Eu tô vendo isso aqui, cara. É um negócio bem legal, só que eu não mandei o link direto para ele. E aí eu não botei muita fé, assim, cara. E eu, cara, ele é um cara mais aplicado, é um cara muito intenso, um cara que ele vai explodir na channel. É questão de tempo. Eu falei, ô, Jean, você quer mesmo? Quero. Eu falei, cara, então faz o seguinte, compra um caderno. Ele falou, um caderno? Eu falei, opa, joguei um pedacinho de espaço na cabeça dele. Ele falou, um caderno. Tá, mas que caderno? Eu falei, cara, um caderno, assim, de 12 matérias, sabe? Tipo de escola. Eu falei, tá, e aí? Gui, deixa eu só parar aqui que eu vou pegar o caderno pra você ver. Pega o caderno aí, que esse caderno aí é famoso aqui, é mítico aqui na Channels. Quando eu recebi a imagem do caderno, eu falei, não é possível que tem gente cara, que tá pegando eu peguei o caderno e minha aliança, porque eu tiro às vezes para trabalhar aqui, para não machucar o mouse. Ó, então eu tenho um caderno aqui. Olha aí. Ó lá, tem até lá, tema, título e thumb. Não vai dar para ver, mas ó, é um caderno, né? Dá pra ver sim. De 2 matérias com várias anotações ali, né? Então, cara... As páginas aí, para cada Channelscast tinha anotação. Para cada Channelscast tem uma anotação. Então, o que eu falava, galera? Olha isso. Eu falava assim, Jean, então, cara, você quer? Então faz o seguinte, é técnica. Não vou te passar tudo. Primeiro, compra o caderno, e quando você voltar pro caderno, compra o caderno legal, tira a foto e me manda. E aí passou um tempo, cara, o Jean é um cara muito aplicado. Ele falou, ó, o Jean não tem habilidade com tecnologia. Um abraço pro Jean Pio. Não tem habilidade com tecnologia, mas ele vai passar na frente de muita gente que tem computador, que já é rato de computador, mas porque ele é obediente. E a obediência é um princípio, né? Não estou falando de religião, mas na Bíblia e na igreja a gente aprende muito isso sobre ser obediente. E aí, cara, ele foi obediente, comprou o caderno e mandou a foto. Eu falei, cara, que top, né? Falei, ô Jean, então vamos profetizar aí. Coloca aí na capa, caderno do milhão. Ele falou, demorou. Ele fez uma capa bem caprichada, pela caderno do milhão e me mandou. Falei, agora, qual que é o próximo passo? A pessoa sempre está sedenta para o próximo passo. Então tem pessoas que se você passar todos os passos, ela vai ignorar. Mas se você passar o primeiro e falar que tem o segundo, ela vai ficar maluca, cara. Falei, cara, o que eu faço para fazer o segundo? E aí sim foi, cara. E eu falei, ó, Gê, agora você vai acessar o YouTube, vê em vídeos em alta e começa a assistir da entrevista mais assistida para menos assistida. E para cada entrevista, você vai colocando ali episódio 1, nome da pessoa, né? Então lá, Gui Dias, episódio 30, beleza. E aí você vai anotando, você não precisa fazer um resumo, mas anota os principais insights, né? As principais ideias que você teve. E se você tiver alguma dúvida, me chama. E ele me chamou, o que é thumb, o que é monetizar no início, né? Não tinha, eu expliquei por áudio ali, mas a maioria das pessoas simplesmente faziam a anotação e chegava ali em 10 entrevistas já tomava a decisão. Cara, isso aqui é uma baita uma oportunidade. Não, eu vou entrar. Então o que eu falo, né? Se a pessoa tem só 2 neurônios, né? E que eles se conversam, não precisa ser muito, não uma coisa matemática, física. Se a pessoa vê, ela vê que é uma oportunidade. Então não tem como ela não entrar. Tipo, eu não vendo a Channel. A Manu, que é da Channel, eu sempre peço auxílio para ela. Ô, Manu, assim, ela sabe, né, que eu trago muita gente para Channels por causa disso, porque eu sei que é uma oportunidade, e aí eu quero mostrar dessas 3 pessoas. Quem está lá, quem está indo e quem está voltando. Mas eu já vou falar. Eu vou abrir um looping aqui, eu já fecho lá na frente. E aí, cara, o Jean começou. Fez 1, 2, fez umas perguntas. E falei, tem gente que, nessa jornada, Gui, tem gente que morre no caderno, não compra o caderno. Tem gente que compra o caderno e não faz a capa. E eu não passo, cara, não falo nada. Tem pessoas que morrem, às vezes, na primeira, nas 2 entrevistas, mas a maioria, 90%, cara, assiste as 10 entrevistas e chega à conclusão de entrar para Channels. E eu trago um outro ensinamento, cara, que do Pablo Marçal, né? Hoje ele tem mais de 1,5 milhão de alunos. Eu estudei com o sócio dele, com o Marcos Paulo, na mentoria do Érico, em 2019. É um cara avião também. Hoje ele não está mais sócio do Pablo, mas o Pablo é um excelente... Ele tem resultados, né, expressivos, então ele fala que a pessoa precisa ter ali de 7 a 10 contatos com o conteúdo dele para se tornar aluno. E o Leandro Ladeira, que, né, junto com o Érico, fez o maior lançamento lá da Hotmart, enfim,
que é um grande... Participei de um mastermind com o sócio dele, o Rui. Ele fala que para a pessoa baixar as objeções e entrar para o produto dele, comprar o produto dele, ele precisa passar tempo assistindo. E eu não lembro quanto que era, se era tipo 2 ou 3 horas, mas, cara, vamos considerar 1 hora de Channelscast, então são 9 horas, que a pessoa passa assistindo e vendo o resultado de pessoas que têm um cargo na sociedade mais baixo, tem menos intelectualidade, tem menos capacidade técnica, tendo mais resultado, mais novo, mais velho. Então, para cada desculpa que você tiver, tem alguém no Channelscast tendo resultado. Então, a galera ficou maluca, cara. E deu certo com o Jean, eu falei, cara, agora eu só passo. E eu falo, cara, tem uma oportunidade muito boa para você ganhar em dólar, não precisa aparecer, é bem remunerado, você pode trabalhar de casa, liberdade geográfica, de tempo, de dinheiro. Mas quanto? Eu não quero saber quanto que você ganha hoje, mas é mais do que você ganha hoje, porque a maioria do brasileiro tem uma renda muito baixa, né? E se você ganhasse hoje $3 mil, estaria bom para você, né? A pessoa faz, 15 mil já é mais do que eu ganho, top. Mas, você pode ganhar 5, 10 mil dólares, então a pessoa fica entusiasmada, né? E aí, Gui, é algo que incentiva as pessoas a comprar o caderno. Então, quando ela passa 10 entrevistas, até vou mandar aí, se o editor quiser colocar o resumo, assim, as capas de caderno e a galera fazendo resumo, aí, né? Episódio 1, 2. Boa. Eu te mando, é bem legal. E aí, cara, Felipe chegou um momento... vai botar na tela aqui pra gente. Show. Então aí chegou um momento, antes da Black Friday, né? Eu fiz isso. Chegou um momento que o Jean tava desesperado. Eu falei, cara, o Jean, eu coloquei uma meta muito alta, cara. Eu pedi pra ele assistir 100 entrevistas. E ele me mandou uma mensagem desesperado, cara. Ele falou, cara, vai vir a Black Friday, eu quero entrar, porque vai ter uma coisa legal. Já vi que é um negócio top. Porra, quero ir, cara. Só que eu tô na entrevista 70. Eu falei, pelo amor de Deus, Jean, na 10 eu já podia entrar, cara. Não, eu falei, não, só espera a Black, então, e aí entra. E daí eu falei, não pode ser, né, cara? Ele me mandou o vídeo, cara. Se quiser, também posso colocar aí, Gus. 1, 2, você não precisa assistir 70 entrevistas. Mas até no nosso encontro, eu mostrei pro Gui, mostrei pro José, pra Elô, né, que tá também nas top entrevistas lá. E ele falou, caramba, eu mostrei pro Cassiano, ele gravou uma mensagem pro Jean também. E aí, cara, comecei a trazer as pessoas para junto. Então, para essas pessoas eu falo, cara, como que é o mercado, o que a gente está fazendo, qual a ferramenta, assim, não. Eu consigo trocar ideia. Mas para um amigo de infância, cara, infelizmente não dá. Eu morro de saudades lá quando eu volto lá, na simplicidade, né, da minha infância. Não venho de família rica, estudei em colégio público a vida inteira, nem... Terminei o ensino médio lá em Curitiba chamava CBJ, por supletivo, sabe? Eu já comecei a trabalhar, enfim. Mas, cara, eu chego lá, já parei de fumar há 14 anos. Tem amigos meus que falam, Gustavo, dá um cigarro. Eu falei, fulano, faz 10, 14 anos que eu parei de fumar. Eu falei, é mesmo, esqueci. Tipo, eu tenho muitas saudades dos meus amigos, mas essa saudade às vezes passa com 5 minutos de conversa, cara. Porque você tá tão distante do cais, né? O barco começa a sair que não é só um passo para você pular no barco. Cara, é um esforço muito grande. Então, eu chego ali com o barco, dou um oi e já saio. Porque se você é a média das pessoas com quem você anda, decidir com quem você vai andar, você pode escolher. E com quem você quer andar não é só as pessoas que estão ao teu lado, é quem você segue, né? O que você assiste, o que você escuta. Então, cara, é impossível você dar errado em canais Dark se você tomar um remédio diário que chama Channelscast. Tem 170. E, cara, tem gente ainda que, mas com 20 mil alunos, só 170 casos. Cara, canais Dark, uma da premissa é a cara não aparecer. Tem muita gente de resultados enormes no Gold que não quer aparecer, que é low profile total. Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, se 170 pessoas falaram para você que foi, que deu certo, ainda você tá em dúvida, aí, amigo, aí você precisa de tratamento, não é? Não, mas se tiver alguém que mora no Paraná, que é fazendeiro, com mais de 40 anos, 3 filhos, às vezes tem um caso desse. Aí sim eu vou. E se aparece, mas... Aí é fácil, ele já fala inglês, eu não falo. Então, sempre vai arrumar uma desculpa. O teu cérebro vai te proteger, que é a principal função dele, né? Economizar energia, né? Em busca de comida, fugir da caça e para reprodução. Nosso cérebro ainda é primitivo. Então, os teus amigos, quando vê você estudando, tal, é esses 3 tipos de pessoa. Pessoas que se inspiram, pessoas que se sentem inspiradas e a terceira que fala mal delas. Cara, olha que massa a história no Channelscast. Pessoas que se sentem inspiradas. Pessoas que estão falando no Channelscast, inspiram. A terceira que fala mal das duas. Tu é uma mané de acreditar nesse cara. Você acha mesmo esse negócio digital? Mas ele fatura isso, mas quanto que sobra de líquido? Mas não é assim. E agora que a nova política do Facebook, do YouTube mudou? Não é bem assim, amigo. A única definição, na programação existem variáveis e alguns campos que são definitivos, né? Que você seta ele para ser definitivo. A única coisa que é definitivo
que nunca vai mudar são as mudanças. A gente evoluiu, chegou até aqui, porque a gente soube se adaptar. Então o YouTube tem 14, 15 anos, não foi assim desde o começo. Então ele precisa melhorar a ferramenta para que tenha público, e você só precisa se ajustar. Se a única certeza absoluta é a mudança, você tem que adorar a mudança. Porque quando vem, a galera que fica reclamando morre no deserto, você vai seguir. Eu quero mais ano que vem que venha 2, 3, porque eu vou estar estudando, fazendo o meu melhor possível. É claro, trabalho 2 horas, faço um vídeo com uma imagem. Amigo, você merece cair. Não é assim, não é, mas é porque eu fazia X mil reais por mês. Não, mas espera aí, você fazia, é igual um funcionário. Vamos supor que o dono do YouTube, né, o cara que está lá, é um gestor, é um CEO, e ele está avaliando os funcionários com RH. Tem um cara aqui que faz um vídeo com vídeo, com várias imagens, existe um esforço manual. Cara, tem um cara que faz o trabalho meia boca, pode mandar embora. Tá cheio de gente querendo sentar na cadeira dele. Então você precisa... Ótima analogia. Cara, então se a gente fosse gestor de uma empresa, né? Você tem 3 editores de vídeo, um entrega errado, entrega desalinhado ali o áudio, não entrega no prazo, sempre tem problema, sempre vem com atestado. É o cara que faz o vídeo com uma imagem só. Agora não, agora tem o outro carinha ali, aquele ali é avião, cara. Putz, o Jeremias, cara, é um cara que chega no horário, fica até depois, entrega mais, sempre tá ali. E assim que é com o YouTube. Então, se o YouTube fala, gente, eu não quero que faça um vídeo com fundo preto. Se você faz com fundo preto, você não seguiu o manual. E hoje a gente falou no Gol disso, né, Gui? Tem uma frase que diz assim, nessa empresa que eu trabalhei como CLT, a gente desenvolvia manual. E aí tá escrito lá no manual, antes de pegar o equipamento, verifique a voltagem, 110, 220. Equipamento 220, liga no 110. Pô, queimou. Falei, amigo, mas você leu o manual? Teve profissionais que param para fazer. Você leu o manual? Não li, queimou. E aí a gente, né, punhou essa frase. Quem lê o manual não se dá mal. Então, cara, qual é o manual, né? O manual do YouTube não é as políticas do YouTube. Tem uma forma certa de fazer canal Dark. Você não vai lá no site do YouTube, como fazer canal Dark. Não. Existem escolas e escolas, né? Existem pessoas... E eu sempre gostei de trabalhar e andar com os melhores. Então, quando eu vi que tinha uma galera nesse mercado, né? Tudo player pequeno, assim. Eu sempre vou no primeiro. O segundo está muito longe de distância. Eu vi, aí fui no evento, né? Coisas que talvez você não teve oportunidade. Eu sou muito grato a isso. Quando eu fui no evento, falei para minha esposa, vamos junto. Então, quando eu entrei no clube... Conta aí como é que foi o evento. A gente fez o evento presencial da Channels, o primeiro em outubro do ano passado, né? Conta aí como é que foi a tua experiência lá, como é que foi? Acho que foi coisa de maluco, foi legal, foi bom, como é que foi? Então, Foi depois do evento que você, de fato, entrou na Channels, né? Não, que eu entrei no Gold. Eu entrei em maio no Clube, e daí, na oportunidade, já entrei no Legacy, e aí eu falei, cara, eu quero sair dessa galera. Então, tem gente que começa utilizando ferramenta gratuita, né? Quando você paga a ferramenta, você sobe de nível, né? Então, Sim. Como que você faz? Eu falei isso pro rapaz que corta meu cabelo, o Adriano, ele também tá fazendo caderno, tá? Logo ele tá na Channels, ele é Sabrina. Ô, Adriano, vamos, Adriano. Eu falei, Adriano, ele vai casar agora, cara, eu comecei a, não fazer uma mentoria, comecei a trocar ideia com ele, o bicho já eliminou 30 quilos, né? Ele falou, pô, vou casar, começou a correr, enfim, cara fantástico. E aí, assim, quando eu entrei na Channels, então você já sai de todo mundo que tá assistindo Channels Cat. Você sobe, entra no clube. Depois, entrei no Legacy e hoje, numa oportunidade, tô no Gold. Eu falei, pô, queria melhorar isso. Cara, começa a ler. Falei, mas não tenho tempo. Esse não tenho tempo é um problema universal, né? Eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. Falei, não, vamos matar isso aí já. Quantos livros você leu esse ano? Cara, não li um. Sabe qual que é a média do brasileiro? Depois eu fui ver, acho que é 4, 5 na época, eu falei assim, cara, é um livro, basta você ler 2. Eu passei um livro massa de mentalidade, o cara ficou uma bomba atômica. E foi, né? E eliminou esses 30 quilos aí em 2, 3 meses. E aí, isso é na Channels também, cara. Quando você entra no clube, já é animal, você já saiu de uma galera. Mas você tá na ferramenta gratuita, quando você paga a ferramenta, a tua concorrência é menor. Quando você faz vídeo de imagem, com uma imagem, tua concorrência tá aqui. Quando você vai lá e faz vídeo com vídeos, VO3, tua concorrência já diminui. Cara, mas é muito caro. Calma, amigo. Dê um passo de cada vez, de acordo com a tua realidade. O professor Mário Sérgio Cortella tem uma frase que é fantástica, faz o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhor, para fazer melhor ainda. Capricho, cara. Faz o que você pode fazer, mas não tenho tempo. Veja as histórias do Channels Cast. Então, o não tenho tempo, a gente consegue matar, mas depois eu falo das objeções. Vou falar do evento, Gui. Então, eu entrei em maio e tal, fui acompanhando, vendo o Channels Cast, mas não fiz meu primeiro vídeo já em maio, mas não era ainda. E aí dei uma segurada, e me mudei de casa, me mudei de cidade, de igreja, né? Porque eu mudei de
uma cidade do lado da outra, mas fiz mudança, pô, uma série de coisas, cara. Aí teve meu casamento, enfim, né? Depois também eu posso falar um pouco brevemente, mas aí vem a oportunidade do evento, cara. Aí comprei o evento, eu, né, e minha esposa, e aí falei, Fer, eu quero que você vá lá para sentir, porque eu já vou fazer uma análise, para cada mão que eu apertava lá, eu já tava raio-x, tipo, não é bom, como que é o papo, qual o tipo de pessoa, porque poderia ser, cara, não sei, você que tá do outro lado aí, poderia ser uma pirâmide, poderia ser uma, sei lá, golpista, enfim, mas aí eu fui no evento, não foi um valor, eu nem vou abrir o valor aqui, né, mas não foi um valor barato, é próximo aqui da minha cidade, 2 horas de carro, 1 hora e pouco, a gente foi de carro, e aí chegou lá. Na primeira noite fiquei meio deslocado, assim, não conhecia, né, a turma, falei com o Rodrigo, falei com o José, foi bem legal, vi vários rostinhos ali de Channelscast, conhecia todo mundo, mas ninguém me conhecia, né, cara, e aí ali já foi disruptivo, já, a primeira noite foi bem legal, na segunda, cara, eu falei, nossa, cara, na segunda noite não, no segundo dia que foi no hotel, que foi a primeira vez no palco esse dia? Não, cara, olha que louco, na primeira noite, né, na primeira noite eu orei assim, eu falei, ô senhor, faça com que, eu não tinha falado isso aí, eu falei assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente vai pedir. Eu falei assim, senhor, pô, eu tô chegando nesse grupo, eu sei que tenho bastante experiência, tenho coração treinável, eu sou um cara que gosta de transbordar, me faz, senhor, não ser reconhecido, eu tenho número, não, tipo, as plaquinhas, até falei que nem ia mostrar a plaquinha, mostrei no começo, mas você vê que eu não dou tanta importância que nem tem, senão estaria no fundo aqui, as plaquinhas penduradas e tal, mas faz, de alguma forma, senhor, que eu possa chamar atenção, não sei fazer estripulia, andar com uma melancia na cabeça, faz de alguma forma que chame atenção nesse primeiro dia. Aconteceu, Gui. Eu vou te falar qual hora foi. Teve o sorteio de uma cadeira da Elements, e aí o CEO falou assim, pessoal, então a gente vai fazer o sorteio aqui, e aí a gente vai sortear o primeiro, vai sortear o segundo, mas a cadeira vai ser por terceiro, tá? E a gente já tem uma cadeira muito boa, Gui, é uma Herman Miller, a gente tem 2, minha esposa, tem outra que é da empresa, né? Demais. É uma cadeira fantástica, eu comprei a primeira em 2019, antes de dar certo, enfim, mas é uma cadeira muito boa. Se eu ganhasse a cadeira, eu ia doar para alguém que estava precisando muito, que nem cabe aqui em casa, mas aí ele fez o sorteio. Então vamos lá, o primeiro nome que não vai ganhar, lembra? Não, o primeiro ganha, o segundo não ganha, o terceiro ganha. Primeiro nome, Gustavo Lencinho. Eu falei, tá aí? Falei, tá aqui. Que sacanagem, não ganhou. Então a gente tava em 30 e poucas pessoas. Menos de 40, mais de 35. Não lembro exato, assim. Acho que é 36, 38 pessoas. Aí, segundo nome, Fernanda. Falei, putz, é minha esposa, cara. Então, Fernanda Macaco. Tava do teu lado lá. Eu falei, não acredito, cara. Primeiro nome eu, segundo nome minha esposa. Então, no segundo dia, todo mundo me conhecia, porque eu fui um sortudo que não fui sorteado. Mas aquilo foi importante para a história que... Talvez para esse ponto da história, mas para a história que eu vou contar lá na frente. E aí o sorteado foi o Felipe, depois entrei em contato com ele, né? Troquei ideia com ele. Eu entendi por que ele ganhou, porque ele carregou uma energia até aquele momento. Né? Ele foi merecedor disso. Vibrei com ele, depois troquei bastante ideia com ele. E no próximo episódio, talvez eu feche esse ciclo da cadeira, tá? Mas aí no primeiro dia, cara, foi muito massa. Poucas oportunidades. Cara, eu já fiz muito curso de desenvolvimento pessoal. Andrei na brasa, quebrei madeira. Fui no evento do Tony Robbins, que é o maior coach, né, quando ele veio para o Brasil. Fiz curso de desenvolvimento pessoal dos principais nomes do mercado. E aí ali, cara, mas nunca tinha trocado ideia com alguém que vivia de Canal Dark. Então, a primeira pessoa que me recebeu foi o Sérgio, animal, né? Sérgio, gente boa demais. Da equipe, Sérgio, né? a gente chama. Sérgio é fantástico, ele tem uma energia muito boa, assim, só de trocar ideia com ele foi massa demais. E aí, cara, conversei com o José, que é uma pérola, né, cara? Puta, a história do José, já sabia da famosa aula do José, ele não sabia, tava trocando ideia com ele ali, mas sabia que ele era, né? Foi muito massa, então... Nesse evento eu troquei, só para aproveitar o José, eu troquei 5 minutos de conversa com ele no meio das palestras que a gente teve lá. Eu conversei com o José há bastante tempo, mas teve uma hora lá que eu agachei assim e falei, Zé, cara, isso aqui, um pouco da minha operação. Ele falou, cara, não, troca isso por isso. Ele já botou mais dinheiro no meu bolso do que, porra... É um game changer, né? É tipo, tem outro professor que fala assim, que são pequenas dobraduras que movem grandes portas, né? Então, é uma dica pequenininha ali que muda o teu jogo. Meu nome é Gustavo José, é o nome dos meus 2 avós, né? O Gustavo do meu pai do meu pai, e José, pai da minha mãe. Os 2 já são falecidos. Inclusive, tem o cara que arruma desculpa, né? Tá, se tiver um Gustavo José dando Channelscast, aí eu vou entrar na Channels. Tem um Gustavo José.
Já tem agora. Não sou eu. Teve um antes. Teve um outro. Tem um outro Gustavo José, que mesmo? já deu entrevista na Channels. Mas aí eu falei, ô José, que legal, meu nome é Gustavo José. Eu comecei o papo ali, depois comecei a trocar ideia, vi a mentalidade dele, foi muito massa. E aí depois ele, a Elô, cara, foi assim, foi top demais. E aí, no segundo dia, também orei para chegar lá, falei, ô senhor, faz sentar próximo de pessoas ali que a gente consiga trocar ideia, que seja massa e tal. E a gente sentou na frente do Peter, né? Ô, que legal, você é de Itajaí. Você já ouviu falar no Café com Deus Pai, né? Falei, a igreja que a gente frequenta, né? Do pastor Júnior Rostirola. Eu falei, que legal. Já era um ponto de contato. A minha esposa é muito introvertida. E ela, na verdade, esse foi o segundo assunto. O primeiro assunto, sabe qual foi? Vai ter uma corrida amanhã aqui, não sei se vocês correm. Eu falei, ó, como o senhor é bom. É verdade, né? Cara, eu podia sentar em qualquer mesa. Eu sentei e nos falaram de corrida. Foi muito massa. Sentei na frente do João também. E o João Paulo, se eu não me engano, e aí trocamos ideias, foi muito massa. Aí almoçamos, aí subimos pra sala, e aí ali, cara, quando eu vi o Cassiano falar, tipo, eu já tinha visto ele no primeiro dia, o Cassiano introvertido, ele até chegou na mesma, não cumprimentou a turma, assim, ali, tava, né, acho, talvez, também com cuidado do primeiro dia, eu vi ele conversando com algumas pessoas, mas na subida do evento dele, daí, tá gostando do evento? Falei, cara, demais, obrigado, porque eu quase desisti. Eu quase parei no meio do deserto. Cara, faz o seguinte, pega esse valor aí que eu comprei 2 jantar, não precisa reembolsar, fica de crédito, daí eu vou dar um passo a mais, vou entrar no Gold, porque faz muito sentido, quero avançar e tal. Daí ele, não, cara, vem no evento, vai ser legal e tal. E aí fui, e aí naquela sala ele começou a falar, cara, eu já anotei no papel, assim, do lado pra minha esposa, gênio, né? O cara é fora de série. O cara tem uma energia, o cara tem uma... O cara é muito inteligente. O cara ele é fora de série. Ele é outlier, cara. É um cara que tem uma mentalidade disruptiva, teve muitos desafios na vida, não foi... Tem uma história muito bonita também. E, cara, e aí, Gustavo, legal que você tá falando aí e tal, Gold. Tá, daí, enfim, ele fez a oferta pro Gold, a gente entrou, aí tem o episódio de Esquece no iate foi muito legal, porque a ideia com muita gente, foram menos pessoas, e a gente teve o almoço final, né? Ali... No iate, conversando com o Lucas Bonaldo, cara. Vai ver a história dele, é um dos caras que mais me inspira. Um abraço, Lucas. Lucas tem uma história incrível. Lucas. Muita gente na pele dele teria desistido. Muita gente está muito melhor que ele, na época que ele começou, e, cara, não avança porque precisa ainda deixar algumas malas no caminho. E para não ficar muito longo, Gui, eu vou dar uma acelerada para colocar mais uns ensinamentos. Mas daí o evento incrível, fantástico, levei minha esposa ali mesmo, ela decidiu, não, vamos entrar pro Gold, sim, tá muito massa, galera boa, energia boa, nada de ficar rasgando, não, porque eu tenho carro isso, porque é de faturamento, não sei o quê, nada, uma galera humilde, boa gente, família, né? O Lucas com uma família incrível. Eu tava lá, ô Lucas Bonaldo, teus filhos já tem cara de rico, ele deu risada, né? A esposa também boa gente, o Peter, conversei com o Rodrigo, cara. O Rodrigo é um cara que tem que vir aqui no Channel. O Rodrigo lá, ele né? É fera demais. Ele é fera. Já fiz o convite e agora vou fazer publicamente que Rodrigão, queremos você, ó. Já veio aqui o Gustavo, já veio aqui o Gustavo, já veio o Edu, já veio o Vicente, quero já ver veio também. O Peter, o Lucas, Bonaldo, falta o Rodrigo, cara. O Rodrigo também fera demais. E eu sentei na mesa com ele e, cara, isso é muito massa, né? Decidir as pessoas, tá num grupo seleto, pessoas, até a gente falou, eu falei no barco lá, falei, cara, você reparou que ninguém aqui tá falando de Big Brother, de política. A única política que a gente quer saber aqui é a política do YouTube, amigo. A gente quer fazer como que a gente faz para prosperar, como que a gente faz para pagar menos imposto dentro da lei, como que a gente pode fazer para aumentar, não depender só do AdSense, ter uma outra camada de monetização. Então, teve uma parte ruim do evento, Gui, que, tipo, tá publicamente, já vou falar aqui, né? A parte ruim é que ele acabou. E passou rápido demais. Verdade. Essa foi, 2 dias, foi né? 2 dias. 3 dias. Cara, não, mas foi importante, foi muito massa para minha jornada. Ali eu adquiri algumas coisas que vão se converter em resultado, já está convertendo em resultado, mas um resultado específico que eu mirei e coloquei ali, né, nos meus milestones de conquista. Mas foi muito massa, cara. O evento foi muito top. E agora você que está assistindo lá, você fala, Gustavo, legal, mas, você foi no evento lá em Florianópolis, teve que pagar, tal. Você está falando que é a média das pessoas com quem você anda. Então você precisa começar a decidir com as pessoas que você vai andar. Mas eu não tenho dinheiro para fazer o que você está fazendo. Não, tá tudo bem. Mas você pode deixar de seguir todo mundo que você segue na rede social. Mas meu tio, cara, quando eu entrei, eu até mandei a foto lá, eu deixei de seguir todo mundo, só seguia Channels e Cassiano. Mas nem o Gui, que tá entrevistando a gente, que, cara, não, eu só quero seguir o Cassiano e a Channels, mas ninguém. Mas tem outro player, nada. E eu ouvi o Gui nos Channels Cast. Então, cara, hoje você pode, né, ter
um escritor, né, ou um audiolivro, todos os dias com você. Então, o que você escuta, o que você se alimenta, né, o que você vê e escuta, vai decidir o teu destino. Então, você que ainda, né, não está nesse ponto, eu declaro isso na tua vida, que você vai alcançar tudo que você conquista, você precisa, cara, começar a assistir um Channelscast por dia. Não consigo, assistir 15 minutos. Você tem tempo. Eu vou te falar como que você vai adquirir tempo. Então, enquanto você não consegue sentar nas mesas das pessoas que você quer, você tem que usar recursos. Cara, eu investi um valor significativo para entrar no Gold, que nem vem em questão, mas publicamente já sabe qual é o valor, mas mesmo assim eu acompanho live de 4 horas, cara. Eu tô ouvindo casa ali. Mas eles vão vender na live. Cara, eu tô no pé da orelha ali, eles são meus melhores amigos. O Gui, eu sei o que ele fala na entrada do Channelscast, sei as perguntas que ele faz, e tanto de ouvir. Eu sei que ele, quando ele esfrega a mão, quando ele coloca a mão no fone, galera carioca, né? Eu adoro, eu rio, pô. Por quê? Porque eu passei mais tempo com o Gui do que ele comigo. E, cara, você que tá aí do outro lado, você tem essa oportunidade. Tá, mas eu não tenho tempo. Uma das objeções universais são tempo e dinheiro. Então, não tenho tempo. Tem um amigo meu, né, médico, que entrou na Channels, até falei o nome dele, mas não vou falar de novo. Foi bem massa, assim, cara. Eu encontrei ele, fui fazer uma prova de corrida, guarda de Embaú. Ia falar Garopaba, guarda do Embaú. Ele falou, cara, que legal esse trabalho digital. E aí falei, né, não era Channels ainda. E aí depois ele falou, e daí, como é que tá? Eu falei, cara, eu tô estudando uma nova coisa. Você quer? Quero. Compra o caderno. Eu passo o caderno, comprou o caderno e entrou na Channels. Hoje ele tá no Plus, né, entrou agora no Plus. Ele falou, Gustavo, eu vou passar, a gente mora no litoral, eu vou passar, né, amanhã na praia tal, pô, você não quer ir junto? Deixa eu trocar uma ideia tal. Eu falei, olha que massa, cara. Você vai passar na praia e não vai ficar falando de assuntos de BBB, de bobagem. Vamos falar só sobre isso. Eu falei, vamos. Ele falou, cara, vai ser uma mentoria pra mim. Eu falei, não, que isso, cara, vai ser massa, vamos lá, vamos trocar ideia. E ele, uma certa hora, ele falou, cara, não tô tendo tempo, pô, é massa, é legal. E ele é médico, né? Olha que massa, para cada desculpa tem um resultado no Channelscast. Olha, tem um plantonista que teve resultado, olha que legal. Inspirou ele saiu do caderno, entrou no clube, e aí entrou agora no Plus, e já ele vai estar vai dar entrevista aqui. Eu falei, cara, se você usar a tua inteligência que você utilizou para você fazer medicina, você vai ser um dos melhores alunos na Channels. Mas não precisa fazer isso, cara. Gasta 50% da energia e vai dar certo. Ele falou, beleza. E aí chegou lá e ele falou que não tinha tempo, que é o ponto que eu tô querendo tocar aqui agora. Não tenho tempo. Eu falei, então tá, não tem tempo. Então você vai ter que trabalhar, cara. Final de semana, vai ter que dormir mais tarde, acordar mais cedo, vai ter que dormir melhor, trocar tua alimentação. E, cara, tudo isso é muito difícil. Tem um pensador da antiguidade que fala assim, que é mais fácil trocar a alimentação de um homem do que sua religião, de tão difícil que é. Cara, trocar a religião, eu tô falando para um pai de santo virar pastor e um pastor virar pai de santo. Não é ontológico, mas são diferentes. Um cristão virar muçulmano e vice-versa. É muito difícil isso acontecer. Ou o cara trocar de time de futebol, né? Talvez seja mais fácil. O time só perde, o cara acaba torcendo pro outro. Mas é uma coisa muito difícil de acontecer. Então, cara, como que você vai arrumar tempo? Eu falei, eu tava numa semana de jejum, cara, de celular. Eu falei, e essa história toca o Arthur e toca o Adriano, né? Eu falei, Arthur, deixa eu dar uma olhada no teu celular aí, cara. iPhone, né? Eu sou rato de computador, iPhone, o tempo de uso e tal. Naquela semana eu tava fazendo jejum e eu não queria ser melhor que ele nem nada. Eu tinha 4 minutos de Instagram. Eu entrei, respondi um direct, boa. Eu falei, olha aqui, 4 minutos meu, vamos ver o teu. 19 horas, Gui. Ele falou, caraca. Então, se a gente falar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? 5 vezes 4, 20. Eu vou arredondar para 20, tá? Ou que seja, 4 dias, 4 horas e um dia 3. Ele falou, cara, mas não é 4 horas parado ali. Então, é a rotina nossa. Acorda de manhã, dá uma mexida no Instagram, no celular, no Explorar. Os caras sabem, os donos sabem como atrair tua atenção. Tanto é que o filho do Zuckerberg e o filho do Steve Jobs não usavam celular quando era criança. Né? Por quê? Assim como o traficante não deixa o filho usar a droga, mas ele vende a droga. Então, os donos dessa tecnologia sabem que é uma ferramenta de atenção, para chamar a tua atenção. Diferente do YouTube, que é uma ferramenta de intenção. Quando eu vou no Google e no YouTube, eu quero pesquisar sobre. E aí vem no Facebook, no Instagram, né, as coisas aparecem para você. Falei, meu amigo, 19 horas, você não está nem no caso de ir para tratamento. O teu é internação UTI, né? Ele era médico, né? Tentei falar na linguagem de médico. O teu caso, amigo, é desinstalar o aplicativo. Ele falou, caramba, ele pegou a esposa dele, Aline. Cara, quero ver o teu celular. Ele olhou 9 horas, metade, né? Eu falei, cara, sei lá, entre um pouquinho antes do trabalho, depois do trabalho, antes do almoço, depois do almoço, vai fazer o número 2, todo mundo leva o celular, antes de dormir, na hora que acorda,
acorda, somando tudo. Ou às vezes final de semana, passa mais tempo, 4 horas por dia. Falei, cara, esse é o tempo que você precisa. Se você colocar metade desse tempo, 2 horas por dia para você estudar, você vai longe. Ele falou, Gus, que dia, que aula. Fora das outras coisas que a gente conversou, né, da Channels, contei também uma história que eu posso contar aqui, que também inspirou muito ele. E aí, no outro dia, eu fui correr com... Ele está barbeiro, ele não é barbeiro, né? É um missionário, o Adriano. E eu falei, cara, daí falei com ele, assim, assado, e desinstalei. Daí eu falei, opa, eu falei pra ele desinstalar e não desinstalei. Daí a cabeça, mas você só tem 4 minutos. Não, mas eu tô de jejum essa semana. Eu dei uma segurada, assim, pra intensificar no estudo. E aí, na outra semana, 1, 2 horas já é uma live, uma aula, alguma coisa, e é um episódio de Channels Cast, e aí eu falei assim, não, vou desinstalar na corrida. Eu falei, beleza, tudo bom? Arthur, tô correndo aqui com o Adriano, com um amigo meu, falei da tua história e tal, e não desinstalei. Eu fui lá e tirei o aplicativo. Cara, dá uma abstinência. O meu amigo Arthur até comentou assim, ele falou, cara, eu fiquei com vontade de baixar e instalar de novo. Os caras sabem fazer isso para tirar a tua atenção, e eles vão roubar a tua energia. Cara, o celular, ele roubou não, né? O celular, ele engoliu a calculadora, filmadora, máquina de fotografia, bloco de notas, e tudo, né? Tudo tá ali. Banco, televisão, foi gastado... Shopping, foi gastado restaurante. Foi gastado bilhões aqui, ele vai engolir teu cérebro, amigo. Então, o que você tem que fazer? Eu até mostrei para ele na época, né? Na época não, né? Meu celular é inteiro preto e branco, poucos ícones, só o que eu uso para não chamar atenção. Porque é um jogo. E assim, no YouTube é a mesma coisa. Você tem que deixar de ser consumidor e passar a ser produtor. Porque alguém tá ganhando dinheiro quando você assiste. E esse alguém não é você. Cara, até o bandido já foi pro digital, isso não foi ainda, amigo. Até o bandido tá ganhando dinheiro pro digital, isso não tá, amigo. Gente, eu falei com o Caso, se o bandido soubesse o quão fácil é Canal Dark, é muito mais difícil aplicar um golpe. Ele estudava Canal Dark e tava ganhando em dólar, cara. Com certeza. Então, tempo tá resolvido. Dinheiro, não tenho dinheiro. Nos Channels Cast a gente vê fato ali de pessoas que, cara, vende o que você não tá utilizando, teu sofá, tua televisão, né? A Sophie, as irmãs Pimpinelli, lá venderam um teclado. Cara, dá teu jeito. Porque se você tá com um celular de R$2.000 na mão, você tem dinheiro. O que você não tem é prioridade na tua vida. Mas não tenho conhecimento técnico. É por isso que você tem que entrar na escola. Porque você não tem... mas eu não tenho computador. Tem gente que monetizou 7 canais com celular. Então, para cada desculpa, como eu falei, tem uma entrevista. E aí, ó que massa, Gui. Então, eu reuni 10 pessoas, né, 11 contando comigo, e eu quero chegar a 12, porque é a quantidade que Jesus trouxe. É um bom número, dos apóstolos. Então, o Caso, ele fala assim, né, que o sonho é a coisa mais real que existe. E é mesmo, cara. Raul Seixas tem uma música que fala assim, sonho que se sonha só, é só um sonho. Não, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha. Só. Mas sonho que se sonha junto é uma realidade. Em resumo, cara, se você está sonhando sozinho no teu mundinho lá, você vai sonhar sozinho. Agora, quando você traz pessoas para junto, isso vira realidade. E olha que massa, Gui. Depois eu vou falar ali desse livro aqui, né, que é o que me levou para Channels também. Fala agora. Eu acho que tem uma linha do tempo aqui. A segunda parte Bom, vou falar. Então, uma resposta de oração, falei, Senhor, me dá uma confirmação, né? Em 2024, a minha sócia me deu parabéns, tal, depois te dou teu presente, mas quero orar pela tua vida. Orou pela minha vida e eu quero te deixar um versículo. Foi a primeira vez que apareceu. Jeremias 29:11. Já vou falar sobre o que ele fala. Ou eu posso falar agora, né? Ele fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ele não fala para você, fala para vocês, né? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de te dar a vocês esperança e um futuro. Eu já vou trazer para Channels, tá? Mas apareceu isso aí, não era bem com essas palavras, porque o meu manual aqui, o manualzão aqui, ele tá numa outra versão. Manual da vida. E aí cara, legal, anotei ali só e boa, né? Eu também, né, faço todas as anotações aqui, com colorido, não sei se dá para ver, colorido, grifo, tudo. E aí, anotei, boa, 2024. Em 2023, eu vou andar para frente e para trás do tempo. Ela deu esse devocional aqui em 2023 para minha esposa. A gente já era convertido, já ia na igreja, deu uma folhada e deixou de lado. Aí, eu pedindo resposta, de oração, isso, aquilo e tal, a gente entrou na Channel, finalzinho de maio. Aí, eu falei para minha esposa, Fer, a gente já treina, a gente já cuida do corpo, já se alimenta bem. Vamos cuidar do espírito? Mas a gente já vai na igreja? Não, a gente precisa ir avançar um pouco mais. Vamos fazer algo diário junto? Vamos. Então hoje, todos os dias, depois que a gente toma café, a gente escuta o episódio atual. E aí, depois que a gente toma café, desde o ano passado, já faz... desde maio, vai. Não é todos os dias que aí eu
tô sendo impecável com a minha palavra, mas de 30 dias a gente faz 25, 26. A gente senta junto, lê aquela página e reflete sobre ela. Falei, Fer, já que a gente entrou agora nesse novo desafio, nesse sonho, né? Anota aí, bem no cantinho lá, que é o início da nossa jornada no YouTube. Eu vou ter que... Olha aí, ó. Aqui, ó. Eu coloquei lá, início da jornada no YouTube. Cara, e o primeiro versículo que tinha lá, Jeremias 29:11. Olha aí, ó. Cara, fiz um curso de desenvolvimento pessoal em São Paulo, o palestrante falou sobre isso. Comprei um livro que eu indiquei para o Adriano, a primeira parte falava de Jeremias 29:11. Falei, caramba, cara. Aí em outubro, a gente foi para o evento, entrou no Gold. Na segunda-feira, quando eu voltei para o devocional, é a mesma coisa, só que desconstruída. Eu vou falar exatamente a palavra que ele fala da Channels, né? Você vai viver o seu milagre e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor lhe reservou. Eu vou me emocionar. Sua história será transformada e seus sonhos serão realizados de acordo com a vontade soberana do Pai. Isso é Channels para mim, né? A frase do dia é: a esperança não é um sonho, mas uma oportunidade de transformar os sonhos em realidade. E onde que está o Jeremias 29:11? Está aqui, ó. Você pode ter certeza que os planos de Deus têm os melhores pensamentos a seu respeito, planos de lhe dar esperança e um futuro próspero. É tipo o Jeremias 29:11 gourmetizado. E olha que massa, cara. Isso mais me perseguiu. Eu ia na panificadora, isso. Fui na primeira, eles chamam de celebração aqui, né? Na primeira celebração da igreja, tinha uma menina com um moletom. Tirei foto também, Jeremias 29:11. Falei, caramba! E aí já tinha feito um curso Casados para Sempre, já decidi que ia casar com a minha esposa para legalizar isso no mundo físico, no mundo espiritual. E ela falou, ô Gus, e se a gente casasse? Ela falou isso um mês antes de acontecer. Se a gente casasse no dia 29/11? Eu falei, é agora. 29/11. Então, dia 29/11, agora 2025, a gente oficializou a nossa união de 23 anos, né? Convidou Parabéns. Parentes próximos, poucos amigos, assim, 50 pessoas, foi uma cerimônia bem bonita. Mas foi baseado nisso. E aí, cara, eu falei, olha como que é massa você tá alinhado, né? E aí, talvez, você fala assim, eu vou falar agora especificamente sobre uma passagem que tá na Bíblia, que para mim é o manual da vida. Lembra que eu falei, o manual, quem lê o manual não se dá mal? E talvez você nem acredite nisso, como eu lá atrás. Não é que eu não acreditava, mas eu não dava importância para isso. Então, você pode encarar a Bíblia como um livro com ensinamentos milenares, porque é verdade. Isso você não pode ignorar, que ela vem sendo distribuída, né, por mais de 2000 anos. Foi o livro que foi mais vendido, mais traduzido. Deixa eu ver se eu anotei aqui bem. Ele consolidou como o livro mais vendido, mais lido e mais traduzido do mundo. Então, no mínimo, você não pode ignorar isso aqui. Então, se você não acredita nisso, escuta como se fosse uma história. Se você acredita nisso, tome isso para a tua vida e assuma isso como verdade. E se você acha que encara isso como um ensinamento, né? Como você vai na escola. Cara, a gente acredita em tantas mentiras que contaram pra gente na vida, né? Porque para você ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar demais, que você tem que ter uma carreira, que você tem que ser concursado. Quantas mentiras as pessoas que nos amam muito nos contaram e a gente acredita. Então, eu vou falando de uma verdade, e uma verdade assim, é soberana, cara, isso é um papo de crente. Tá bom, eu não quero entrar em detalhes, mas só escuta essa história e eu vou trazer esse ensinamento para Channels. E agora, os religiosos, né, de plantão, tipo, coloca amor nas minhas palavras. Eu vou fazer algumas analogias aqui. Você está querendo comparar Jesus com o Cassiano? Não, eu só estou comparando um mestre com outro mestre. O Cassiano não faz milagre. Aliás, faz milagre, né? Transformar uma pessoa que faturar mais de 50 mil reais com o ensino médio é quase fazer um milagre. Mas, cara, eu não estou comparando isso. Então, só escuta essa história, que é uma história que eu ouvi, eu falei, cara, tem tudo a ver com a Channels, com esse negócio que você falou de deserto, de deixar as pessoas, né, no caminho, ou as pessoas que não fazem sentido, e aí, se fizer sentido, depois você, né, coloca aqui, e aí eu vou falar dessas 3 pessoas, né? Quem está lá, quem está indo para lá e quem está voltando. Quem é quem está lá? Quem tá lá, toda essa galera que tá no Channelscast, que já tem resultado, já vive do canal Dark. Quem tá indo para lá? É essa galera do caderno. Se você não tem a tua galera, comece a recrutar eles. Faça essa dica. Compra o caderno do milhão. Vi uma oportunidade, quero compartilhar com você. Assiste 10 entrevistas e traz essa galera junto. Porque se é bom e transformou e quer transformar a tua vida, você pode também transformar a vida de outras pessoas que você ama. Desde que elas se esforcem também, né, Gui? Porque todo mundo quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. Todo mundo quer o resultado da floresta, da selva, mas não, né, não quer passar, quer sair do helicóptero, da fazenda para a floresta. Não, você vai ter que passar pelo deserto. E nem todo mundo precisa passar pelo deserto. Porque se a gente falar que um canal monetiza numa média de 3 meses, tem gente que monetiza no primeiro vídeo,
você trabalha 5 anos na mesma empresa, tá 3 anos, né, contando moeda, não sobra dinheiro, você passou muito mais tempo sofrendo do que esse deserto que vai ser curto e rápido, né? Então, olha que massa essa história. Tá, então, quem tá lá, quem está indo para lá e quem tá voltando de lá. Tem pessoas que falam, cara, canal Dark não é uma coisa legal, então, mas por quê? Cara, tem que ganhar em dólar, tem que ficar convertendo, tem que trabalhar em casa, eu preciso trabalhar na rua, eu preciso ver pessoas. Aluga um escritório. Então, as pessoas que não deram certo, elas nem desfrutaram da promessa. Ou elas morreram no deserto, mas por que é importante ela? Porque quando ela estiver voltando, você fala, por que você está voltando? Cara, porque lá só tem comida saudável. Eu não gosto de comida saudável. Você fala, opa, então se eu for para lá, eu tenho que me ambientar com comida saudável. Quem tá indo para lá, cara, enfim, o cara que tá voltando, ele vai te dar um ensinamento que você precisa corrigir para você continuar a sua rota, né? E por que você não ir sozinho? Porque tem um outro ditado, sou cheio dos ditados das frases, né? Tem um provérbio africano que fala assim, ó, se você quer ir sozinho, se você for sozinho, você vai mais rápido, mas se quiser ir mais longe, você precisa ir acompanhado. Quer ir rápido? Vai sozinho. Mas, cara, às vezes esse sozinho, e se acaba a tua água no deserto? E se você desmaia no deserto, quem é que vai te acolher? Na Bíblia fala. Anda sempre com dois, amigo. Que se um desanimar, um levanta o outro. Eu não fui bobo nem nada, já recrutei minha esposa, recrutei minhas irmãs, né, o marido da minha sócia, meus amigos próximos. Então, hoje eu tenho uma rede, além do Gold, né? Mas aqui, pessoal, eu criei isso, e você pode criar também. E qual que é a história, Gui? Olha que massa. Jesus, então, toda vez que eu falar, quem é religioso, quem não gosta, cara, encara como se fosse um grande mestre, um pensador. Ele é o maior nome sobre todos, mas enfim, não vou entrar no Jesus detalhe. É um cara maneiro. Jesus é um cara legal, cara, o que estraga é o fã-clube dele. Exato. Então, vamos lá. Sem religiosidade, um ensinamento milenar, uma história para trazer e aplicar na tua vida. Jesus estava voltando, cara, de Gadara, né? Então, ele atravessou o rio, aqui na nossa cidade, se você atravessar o rio, você está em outra cidade, né? Então, ele foi lá para as 10 cidades mais odiadas daquela região na época, que chamava Decápolis. Deca de 10 e polis de cidade. Então, as 10 cidades mais odiadas, tinha acabado de fazer um milagre lá, curou um louquinho lá da cidade. Toda cidade tem um louquinho, né? O cara ficou cara, deixa eu seguir você. Não. Fica aí na tua cidade para dar um bom testemunho e vamos seguir. Mas não é essa a história que eu quero contar. Quando ele atravessou o rio e ele chegou ali, uma multidão já aguardava ele. E esperava ele, e eu vou contando e vou trazendo analogia para os canais Dark, tá? Uma multidão aguardava ele. E aí, um mestre da sinagoga, que era um cargo muito importante na época, chamado Jairo. Então, acontece em 3 evangelhos, tá? Isso aí. Então, para quem não sabe, o Novo Testamento é depois de Jesus, né? Conta, né? O antigo, não é velho, o antigo porque é valorizado, o velho ninguém quer, né? O Antigo Testamento até Jesus chegar e o Novo do Jesus para frente. Então, existem 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e a Carta dos Apóstolos escrita por Paulo, 75% do evangelho. Esse está em 3, Mateus, Marcos e Lucas. Se alguém quiser pegar depois, Mateus, capítulo 9, do versículo 18 ao 26, Marcos, do capítulo 5, do versículo 21 ao 43, e Lucas, do capítulo 8, do 40 a 56. Não vai virar uma igreja aqui, tá, pessoal? Quero trazer o ensinamento. E Jesus desceu do barco, uma multidão já aguardava, e o príncipe da sinagoga, chamado Jairo, falou, Senhor, olha o primeiro ensinamento. Senhor, minha filha está morta. Eu quero que você vá lá e dê um jeito nessa parada. Eu não sei o que está morto na tua vida. Se você já está nos canais Dark e não está na Channels ainda, talvez teu canal não esteja monetizado. Não sei o que está morto na tua vida, se é a tua área financeira, se é a tua área conjugal. Mas quando o Jairo chegou e falou para Jesus, ele não falou, ô Jesus, se por acaso você for lá eu sei que você é poderoso, mas se por acaso você for lá, minha filha já morreu. Será que você não conseguia ressuscitar ela? Não teve nenhum pingo de dúvida. Por isso que Jesus, eu acredito, né? Não está isso escrito. Por isso que eu acho que Jesus atendeu o pedido dele. Porque ele foi com convicção. Falou, Senhor, se você... Ele fala, eu não vou ler, eu vou falar de cabeça, senão não vai ficar legal. E aí, beleza, vamos lá. E no caminho, né, ele passa pela mulher do fluxo de sangue, a filha do Jairo tinha 12 anos, a mulher do fluxo de sangue fazia 12 anos que sangrava, já tinha gastado todo o dinheiro dela. Não sei você se você gastou dinheiro com um monte de curso, mas tem um cara que pode te ajudar nisso, Jesus, com certeza, né? Mas no caminho, essa mulher cruzou por essa pessoa. Eu trabalhei durante 11 anos na empresa, 12, porque eu prestei serviço e eu lembrei disso. Cara, ela falou, se eu encostar no manto desse cara, eu vou ser curada. Outra convicção. Encostou no manto, foi curada. Eu vou acelerar porque é a história da filha de Jairo. Quem tocou em mim? Jesus perguntou. Não, como assim, senhor? A multidão te aperta e você quer saber quem te tocou? Não, eu sei porque de mim saiu virtude, se a mulher se apresentou, foi curada na hora. Né? Então eu não sei em qual área que você sangra, em qual área que está morta, mas esse cara pode te ajudar, né? Ele pode te direcionar, ele me direcionou até a Channels. Eu sei que tem um projeto muito grande
né, para se fazer. Mas ainda seguindo, porque aí vai chegar lá e eu vou falar do deserto, das pessoas. Então Jesus desceu do barco, Jairo falou, vai lá, minha filha tá morta, vai resolver esse BO. Ele chegou no caminho, passou pela mulher do fluxo de sangue, no caminho veio um cara e falou, para de incomodar o mestre, tua filha já morreu, cara, pode deixa ele fazer outras coisas, deixa ele fazer outros milagres, atender outras pessoas, tua filha já morreu. E aí Jesus responde assim, tipo, não dê ouvidos a ele, apenas creia. E é isso que eu peço pra você. Tipo, não dê ouvidos para as pessoas que, lembra, que estão voltando de lá. Ah, esse negócio de canal Dark, agora que mudou a política do YouTube, quero ver. Ah, mas se isso dá certo, negócio digital, cara, você tem que estar com Jesus, o Cassiano, com a galera que está indo para lá para resolver o BO. Para quem está voltando, você tem que ignorar. E Jesus deu essa instrução, falou, ó, não dê ouvidos a ele, né? Basta apenas você crer e vamos seguir. E seguiu. Chegando lá na casa de Jairo, o The Chosen, ele tá no segundo andar, né? A filha tá no segundo andar, eles ilustraram muito bem. E aí tem a carpindeira, não é carpinteiras, não é carpinteira, carpideiras. Eram contratados para se chorar em velório. Então, mulher de preto. Então, chegou lá, tinha uma comitiva lá, chorando, tocando flauta, todo mundo de preto. E chegou ali, Jesus falou, pô, o que tá acontecendo aqui? Né? Não, o canal Dark não funciona. Isso aí, né? Não. Parou? Saiam todos. Então, o ensinamento. Quando o Jairo falou para ele deu certeza. Eu dou uma convicção. Eu tenho certeza que eu vou dar certo. Você que está escutando, eu tenho certeza que eu vou dar certo. Você vai precisar estudar, vai precisar fazer os passo a passo, vai ser difícil, mas você vai crescer e você vai monetizar em dólar. Eu declaro isso na tua vida. E quando chegou lá, então, ele teve a certeza, foi até lá. No meio do caminho, o que estava voltando falou, pode deixar quieto, esse negócio já não dá certo. Essa filha já morreu. Jesus falou, não deu ouvidos, seguimos adiante. Chegou lá, tava todo aquele fuzuê, saiam todos. Ele não falou, viu, saiam um ou dois. E o que é o saiam todos? Cara, talvez você tenha que deixar alguns vícios. Não sei se é a pornografia, a masturbação, não sei se é o álcool, se é a droga, se é a balada. Você vai ter que sair todos, cara. Não sei se é a tua rede social, você vai ter que desinstalar o Instagram por um breve período de tempo, né? E aí ali ele falou, ó, a partir desse momento só quero que sigam comigo Pedro, Thiago e João, né? Então ele chegou ali, todo mundo saiu fora. Cara, ele falou, por que vocês estão fazendo isso aqui? Não, porque a menina morreu, você não sabe? Ele falou, não, ela não morreu, ela só está dormindo. E começaram a ridicularizar Jesus. E talvez isso vai acontecer na tua vida. Quando você fala, não, vou viver de canal Dark. Cara, eu queria muito sentar na espera de um pedido de iFood como um passarinho lá para ver como que era o Lucas Bonaldo, cara. Ele falando e os caras fumando maconha, dando risada dele. Porque ele já tem uma mente afiada de empresário, cara. Eu queria estar lá naquele momento. E ele falou, saiam todos, cara. A gente vai ter que tirar algumas pessoas da nossa vida. E às vezes pessoas que a gente ama por um breve período de tempo, porque senão o milagre não vai acontecer na tua vida, né? E aí, beleza. A partir dali, então a partir de um determinado ponto, outro ensinamento, você vai ter que levar algumas pessoas. Jesus levou só os 3 apóstolos, a mãe estava lá e subiu com Jairo. Chegando lá, né? O The Chosen não está escrito na Bíblia. O The Chosen fala que a mãe falou isso, aquilo. Por que, cara, que ele tirou essas pessoas? Eu acredito. Que para operar o milagre, não pode ter pessoas torcendo contra, né? Então, se a tua esposa não acredita em você, fala, vamos fazer um combinado? Declara sobre minha vida, fala que vai dar certo. Não, eu vou tentar. Nem tenta, amigo. Quem tenta não consegue. Faz até dar certo. Então, tipo, cara, tem várias histórias. O próprio Gui aqui, pô, trabalhava de Uber, cara. E hoje é uma grande... Só que eu não acredito nisso. Lucas Bonaldo, motoboy, Gui, motorista de Uber, não. Vocês estavam disfarçados. Vocês não eram. E você não, né? Ah, boa. Tipo, você não é o que você é um filho de Deus pro resto da vida. Você é o filho da tua mãe pro resto da vida. Agora, você não pode definir o teu estágio. Por isso que eu falo, o teu primeiro sucesso, você não pode ser refém dele. Mas, enfim, para concluir a história, Jesus chegou lá, realmente, a menina estava deitada, e aí ele chegou, falou para ela, né, em aramaico, ele falou, Talita Cumi, que significa menina, levanta-se. Então, cara, eu não sei o que precisa levantar na tua vida. Eu não sei o que você passa, meu amigo, minha amiga, mas... Tem um cara que pode levantar isso na tua vida. Ele venceu a morte, ele fez vários milagres. Se você convidar ele para andar junto com você, não sei como que você vai fazer isso. Você vai atrás de uma igreja, você vai buscar que tipo de intimidade. Isso é o que ele mais quer. Mas eu tenho certeza. E ele, junto com essa comitiva, que ele falou, a partir daqui comigo só vai Cassiano, só vai Gui Dias, só vai a galera da Channel. Luz do céu, que heresia. Não, eu não quero trazer religioso, quero que seja um papo massa, que você tenha ensinamento disso. Então, quando aquela menina se levantou, nem a mãe acreditou. Ele falou, dá comida para ela, e aí tem outro ensinamento de Jesus. Ele falou, tudo que aconteceu aqui, eu não quero que falem para os discípulos,
tá ali no The Chosen, né? Mas ele fala que ele não quer que comente com ninguém. E aqui, cara, antes do teu milagre acontecer, você não deve compartilhar só com a galera do caderno. Você não deve sair falando, fiz meus primeiros. Porque tem gente, a gente sabe da história da Channels, que o cara ganhou os primeiros e a mentalidade dele não estava ajustada, ele se desfez de tudo e voltou pro estágio zero. Às vezes o cara ganha 40 mil, nunca trabalhou com um valor significativo e ele se desprende do dinheiro. Tô falando de dinheiro, mas pode resumir em qualquer tipo de conquista. Então, a menina acordou e Jesus falou, não fala para ninguém. Isso que eu falei para a galera do caderno. Então, até atingir, apesar que agora eu tô falando de forma pública, né? Mas até atingir 100 mil reais com os canais Dark, cara, não comenta com ninguém. A minha irmã não comentou com a mãe dela. É uma irmã do segundo casamento, né? Alguns amigos, cara, tô com vontade. Não fala, cara. E eu só chamei vocês porque o Senhor tocou no meu coração e por isso que eu compartilhei. Então, o que eu trago dessa história? Aquelas 3 pessoas. Quem está lá? Quem está lá na casa do Jairo, que já vive do milagre ou está vivendo do milagre, né? Quem que está na Channels e já deu certo? É esses caras que você tem que escutar. Você vai ver os grandes players ali do Gold, ninguém tá falando, os grandes players. Se o cara não tiver com a mentalidade ajustada, ele vai estar reclamando. Então, o que a gente precisa fazer? A mudança é uma constante. E o que a gente precisa fazer para avançar? Então, quem está lá? Ouve essas pessoas. Quem está indo para lá? Jesus, quando estava indo para a casa do Jairo, estava com uma galera ali. E essa galera, teve gente que desfrutou do milagre no caminho, que foi a mulher do fluxo de sangue. E quem está voltando, você tem que pegar de ensinamento para você não fazer o que ela fez, ou saber que o que ela passou, você também vai passar. Então, hoje, assistindo a entrevista no Channels Cast, você já vai ter essa visão. E aí, Gui, trazendo então, agora fazendo uma ponte para a nossa, né? O coprodutor do The Chosen, não sei, mas como que eu vou ter essa intimidade? Cara, tem a Bíblia, que talvez para você pode ser chata, você não é intelectual, não gosta de estudar. Hoje tem audiolivro, tem o The Chosen, que é um seriado, Os Escolhidos, né, em português, que o coprodutor... Olha que massa como liga as coisas, Gui. Isso também para mim foi uma confirmação, uma resposta. Falei, cara, será que é esse mercado tal? O maior nome do YouTube hoje, o MrBeast, o Jimmy, né, ele fala que com poucas pessoas ele consegue falar de forma profunda, estratégica e produtiva sobre YouTube, sobre estratégias, né, porque é um cara top 1. Então... sei lá, eu for falar com ele, talvez eu não traga muito ensinamento para ele. Mas tem um cara que ele respeita, ele fez até o prefácio do livro. O livro chama YouTube Fórmula, ou em português, A Fórmula do YouTube, do Daryl Eves. Esse cara, ele é coprodutor do The Chosen. Daí, fez a ligação, era uma resposta para mim, né? Eu falei, cara, que massa. E o The Chosen, ele é o seriado que ele teve uma maior arrecadação de crowdfunding, aquele financiamento coletivo da história. Ele bateu o recorde, arrecadou 11 milhões, bateu recorde no Guinness lá. A 5ª temporada foi a mais traduzida, já traduziram para 50 idiomas, né? Foi dublado para 36. Enfim, a meta deles, o impacto, né, final, é para que eles atinjam 95% da população. Então, cara, isso já deixa eu sempre ouvi falar que o sucesso deixa pistas. E eu vi muita gente, cara, chegar nesse mercado lá no final da história e eu tô voltando aqui para contar para vocês. Eu sentei em mesas de empresários que eram muito bem sucedidos. Mas eles eram tão pobres que eles só tinham dinheiro, né? Então, nesse caminho, cara, se você não alinhar as pessoas com quem você vai andar, você viu que eu não falei de religião nenhuma, né, Gui? Falei de um relacionamento com Deus. Ter esse alinhamento, né? Fazer uma atividade física, dormir melhor, comer melhor, lá na frente a conta vai fechar, cara. E às vezes, essa conta pode ser uma conta muito alta. Pode ser uma separação, pode ser um trauma que você gera no teu filho, pode ser, né, um desagrado que você dá para teus pais. Eu não sei o que você vive, né? Mas eu tenho certeza que, na nossa conversa a gente falou bastante coisa, né? Mas eu tenho certeza que se você pegar esses ensinamentos que eu te falei do caderno, ter o teu alinhamento, eu acho que o teu deserto vai ser mais rápido do que ele deveria, né? E até Jesus, cara, que para mim foi um dos grandes nomes da história, ou o maior nome da história, antes de começar o ministério dele, que durou apenas 3 anos, ele passou 40 dias no deserto. Então, quem é você para falar, não, eu não quero passar no deserto? Cara, agradeça. Só que no deserto você tem que caminhar. Se você quiser correr, corra, mas não pare, senão vai dar B.O. Gui, acho que é isso, da história. Acho que eu falei demais. Tem as outras plaquinhas aqui, né? Mostra aí. Você mostrou aquela plaquinha de 1 milhão. De 1 milhão. Essas é de 6 em 7. 2020, 2021. Não, do lançamento. 2022 a gente não foi no evento, daí a gente não pegou, mas a gente fez. 2023. Então,
resultado a gente teve, mas você não pode ficar refém. Eu não sei se você trabalha hoje CLT, se tem um bom emprego. Tem pessoas que às vezes têm um bom emprego e falam, cara, mas você é concursado. Às vezes é refém do primeiro sucesso. Então não seja refém do primeiro sucesso para você desfrutar de tudo aquilo que o senhor já prometeu e você nem sabe, né? Então ele já tem planos, como a gente viu ali, planos para te dar esperança no futuro próspero. E, cara, Olha, se aposte dessa palavra, você pode ver, mais um episódio. Mas se você pegar e internacionalizar e se escreve num caderno. Cara, eu já agradeço, eu tenho um caderno que eu agradeço das coisas que ainda vão acontecer, entendeu? Agradeço, tome propriedade disso para você, cara, vou viver disso. E vai ser difícil, porque toda segunda-feira chega, vai ter desafio. Se você pegar isso, aplicar na tua vida, o teu deserto não vai ser tão difícil. Você vai tomar água gelada no deserto, você não vai ficar 40 anos. Talvez fique 40 dias, 60, 90 dias, mas o teu momento vai chegar, você não pode desistir. É isso que eu desejo para você, o tempo que... Nosso tempo também é escasso, né, Gui? Porque a gente sempre está produzindo, enfim, mas a gente decidiu parar aqui para poder inspirar você e para você também ter os resultados e quem sabe no futuro, como eu um dia estava escutando e declarei, cara, um dia eu vou estar lá no TNScast e vou contar da minha história, quero inspirar pessoas também. E se hoje você se sente inspirado, o próximo passo é você inspirar mais pessoas. Se não seja aqui, seja com o caderno, e daqui a pouco você vai ter resultados para você compartilhar com todo mundo da Channels aqui. Eu desejo que Deus abençoe vocês, né? Abençoe a Channels, o Gui, eu oro muito por vocês. E acho que é isso, Gui. Boa demais. Eu acho que o caderno é um segredinho, hein? O Gustavo tem, eu tenho, o Cassiano sempre fala de ter um caderno. Temos grandes cases aqui da Channels, sempre tem um caderninho. E essa coisa de você escrever também, ó, como se já tivesse conseguido também. Faz mágica, parece que não faz mágica. Indico, inclusive, principalmente ao acordar ou antes de dormir, as tuas ondas aí, chegando à teta aí, estão mais em contato aí com o divino, com o mundo quântico. Como é que você... O mundo invisível, né? O mundo invisível, como é que você dá nome aí, mas, cara, isso aí é pura verdade, faz sentido total e faz acontecer na tua vida. Eu acho que a frase aqui do episódio seria: não seja refém do primeiro sucesso. Né? Eu acho que, inclusive, eu pedi pra galera comentar aqui, né? Eu não sou refém do primeiro sucesso. Muita gente que fica travado ali de não... É como se fosse não soltar o osso, né? Larga esse osso, amigo. Tem um pernil aqui, um filé mignon aqui te esperando. Mas tem um rodízio do outro lado. Tem um rodízio do outro lado. Exatamente. Então, larga esse osso aí. Eu sei que para você soltar, dá um trabalho aí de soltar, mas depois que você solta aí, é ali a floresta te esperando, é ali a luz fora da caverna do Platão também te esperando. Então, quem retém não tem, né, Gui? Quem retém não tem. E se você for ver, às vezes até o cara tá dentro da Channels, já tem um canal monetizado, faz 10, 20, mas, cara, vai pro próximo estágio, contrata equipe. Isso. Tem outro canal, tipo, não seja refém desse primeiro sucesso. Acho que... E eu, como resumo muito, eu queria até transbordar mais na vida de quem tá assistindo aqui, né? Posso fazer um resumo e mandar em PDF para todo mundo, colocar nome, e-mail, não nos comentários. Eu deixo um link ali, eu coloco do meu... Ou passo para a equipe da Channels, e eu mando um PDF com todos os ensinamentos que teve aqui. Mas aí a gente coloca lá uma palavra-chave, né? Bom, aí, ó, Jesus, pronto. Coloca a palavra-chave. Escreveu Jesus, tem acesso ao PDF, e aí você pode baixar e aí ter mais, né, um passo a passo, ter, né, um resumo ali sintético de tudo que a gente falou hoje. Boa demais, vamos fazer isso. A questão que você falou, né, da pessoa ter que crescer sempre é verdade. Às vezes eu vejo muita gente do clube que, tá fazendo a dinheirama, vai pro Legacy, tá ligado? A galera do Legacy fazendo dinheirama, vai pro Gold, tem que crescer, cara. O mercado evolui, o YouTube evolui, a Channels evolui. Se você não evoluir, você vai ficar pelo caminho. Toda a galera aqui que eu converso, a maioria, 95% da galera que eu converso é Club Legacy. E essa galera toda que vocês veem aí, os melhores cases, os melhores episódios que vocês gostam, acredita, a galera foi entrevistada aqui comigo quando era de Club Legacy, tá todo mundo no Gold lá. A Raíssa, a Raniela, Peter, Lucas Bonaldo, Lucas Almeida, cara, a galera toda que entendeu que, eu preciso galgar aqui a escada do sucesso e é crescimento sempre. O Tim Harvecker, o Tim Harvecker tem uma frase que diz, né, se você não está crescendo, você está morrendo. Então, cara, você pode decidir. Isso está na tua decisão. Então, qual que é o teu próximo passo? Então, não tá só no Channels Cast, sai da arquibancada, cara, e entra em campo. Porque o que é pior? Você tá na arquibancada pagando ingresso, vendo gente ganhando, o jogador lá ganhando um bom salário. Cara, você pode entrar em campo? Posso? Olha o portãozinho lá. Você entra numa oferta da Channels, entrou,
Parcela em 12 vezes, amigo. Ah, mas eu não tenho. Dá teu jeito, coloca em oração, junta 10 pessoas e pede para te abençoar com o valor da parcela, você vai conseguir. Aí você entrou em campo. Em campo, faz o treinamento. Tem gente que compra, tem muitos alunos assim, né, na nossa escola, compra a formação e acha que... Não, você precisa assistir. Aí, esse é o teu próximo desafio. Então, assiste. Monetizou o canal? Tem o primeiro canal? Vai para o segundo. Monta equipe. E assim, ou ali, né, na Channels mesmo, é o Club, é o Legacy, é o Plus, é o Gold. Então, não perca tempo, porque quanto mais tempo você deixar para passar, mais pessoas com menos capacidade vão ter mais resultado porque você deixou espaço. Uma coisa legal de falar, Gui, que canais Dark não tem concorrência. Agora você não está sendo impecável com a tua palavra. Essa é boa, essa é boa. Cara, eu vou te falar, tem um grande player que eu participei também de palestra dele, né, mentoria, enfim, que chama ele e a esposa, Dani Nossi e o Paulo Cuenca. Nossa, é que a gente tá há muito tempo falando aqui, mas Dani Nossi e Paulo Cuenca. Ele era do mercado de produção de vídeo no YouTube, nada de Dark, e foi pro mercado de infoproduto. E lá ele falou, cara, quando a gente saiu, eram canais de culinária, quando a gente saiu do canais de culinária, todos os concorrentes depois falaram com a gente, porque todas as views baixaram. Então essa é a frase lá, quando o barco sobe, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Ô Gus, mas é muito melhor eu estar num nicho, num subnicho, onde só tem eu? Claro que é. Mas se você tem mais atenção, tem mais dinheiro sendo depositado ali, tem mais propaganda, mais oportunidade para você. Aí esse jogo de, quero ter um nicho, subnicho, ser o único, ser o primeiro, quero que as pessoas me modelem. Na verdade, ninguém quer isso, né? Isso é um outro jogo. Teu primeiro passo, eu não sei qual que é, desce da arquibancada, entra no clube, depois vai pro Legacy, ou pula, né, direto pro Gold, tem teu canal monetizado, e aí você vai vendo. Não se preocupe muito no que vai acontecer lá. Mas aí quando eu ganhar em dólar, como que eu vou declarar isso? Como que é? Cara, você nem entrou no clube ainda, você está preocupado com isso? Então, veja só teu próximo estágio, não seja refém do teu primeiro sucesso, e coloca lá nos comentários, na landing page que a gente vai colocar ali, colocar, né, teus dados ali, só para a gente ter um controle, para não se repetir, para ver quem acompanhou. E eu vou mandar um PDF aí caprichado para vocês do Channels Cast. Boa demais, o caminho tá fácil. Link aqui no comentário fixado aí para você conhecer a Channels, fazer parte dessa comunidade, a maior escola de monetização no YouTube do Brasil. É a Channels, a gente que... Qual é aquela frase? Tendência, né? A gente que cria as tendências aqui no Brasil, nós somos os donos da parada e a gente quer que você faça parte disso também, a gente quer que você mude de vida também. Faz igual o Gustavo, um passo de cada vez. Primeiro passo, assiste o Channels Cast. Segundo passo, link aqui no comentário fixado. Beleza? A Channels cria tendência e os concorrentes seguem essa tendência. E quem segue a tendência já está atrasado, né? Então, muito atrasado. O que você prefere? Você prefere andar com os primeiros, os linhas de frente, que quando acontece o desespero, essas pessoas que não são... Todo mundo vem para cá. Né? Então, e vem para cá depois, e vem para cá com a assim, espera e pedir ajuda para Channels. A minha escolha foi isso. Quem que é o primeiro? Não, vou decidir entrar. Quem que é o primeiro? Quem que é a pessoa, né? E aí, cara, se você não está em dúvida ainda, assista os episódios aí, você vai tirar essas conclusões rapidamente. Boa demais, boa demais. E você chegou aí, ó, depois desse papo aqui bacana com o Gustavo, chegou a hora aí que eu gosto, a hora que eu faço as perguntas, papum, dos convidados, bate-voltas. Só que eu tô com perguntas novas aqui, então, Gustavo, topa fazer? Bora. Tem pergunta nova aqui que eu nunca fiz. Bora. É o seguinte, eu perguntei e respondeu. Uma palavra, uma frase, sem, não precisa se justificar. Fechou. Tem uma piada que fala assim, aqui, responda rápido, 2 mais 2, 5. Errou. Não, mas você pediu para responder rápido. Rápido, não certo. Não certo. Não tem resposta errada. Então, vamos lá. Bora lá. Meu amigo Gustavo, dinheiro compra liberdade? Dinheiro compra liberdade, dá acesso a ela. Fala um hábito essencial para o sucesso. Disciplina, podia falar mais, né? Disciplina, alimentação, atividade física. Mas com certeza, consistência é algo que... O médio com consistência ele é melhor do que o extraordinário de vez em quando. Isso na corrida, cara. Isso na corrida. O cara tá subindo uma subida ali, ele vai devagarzinho, médio, às vezes um senhorzinho. E o cara que sai aloprado, ele afoga no caminho. Vamos trazer a analogia pro deserto. É melhor você dar um passo a cada segundo do que você sair correndo e você ter que parar. E aquela coisa da tartaruga, né? E do coelho lá, que um passa o outro. O coelho. Né? O afobado, né? O afobado come cru. E um hábito que afunda negócios? Cara, um hábito que afunda negócios. Acho que você não tá alinhado com Deus, cara. Você não tá alinhado com a tua família.
família. Acho que falta de alinhamento. Porque tem gente que tem Deus, mas ainda afunda, quebra, etc. Eu acho que é você ferir princípios, né? Então, pô, essa pergunta é muito boa, hein? É difícil ser papum, essa aí precisava de um minuto para pensar, mas eu vou deixar assim. Acho que falta de alinhamento, ferir princípios, acho que faz um negócio não prosperar. Boa. Qual foi a decisão até hoje que mais fez crescer? A decisão hoje que mais fez crescer, cara, me cercar de pessoas boas. Ah, mas quando você acessou Mastermind, curso? Cara, começa com um livro de R$29, começa com um Channelscast, que é gratuito. Se cercar de pessoas boas vai fazer... Eu poderia, né, eu não queria que se tornasse religioso, aceitar Jesus, mas isso também é, cara. Você começa a seguir conselho de pessoas que são melhores que você. As pessoas com quem você escolhe definem qual vai ser teu destino. Então, com certeza é isso. Boa. E a decisão que até hoje mais te causou dor, seja boa ou negativa, a que mais doeu? A decisão que mais me causou dor... Cara, eu costumo dizer que eu não me arrependo das coisas, até dos erros que eu fiz me fez crescer. Eu sei que é papum, né? Mas uma decisão que eu hoje sinto na corrida e talvez vai abreviou minha vida, né? Voltando lá atrás, foi o tempo que eu passei... Eu fumei durante 14 anos, né? Faz 14 que eu parei, mas junto disso vem outros hábitos, né? Então, hábitos não saudáveis, acho que é o que mais dói, assim, decisão tomada impulsivamente, se não meditar, não ter tempo, não... Acredito que é isso, Gui. Acho que é isso. Hábitos não saudáveis. E o que ninguém nunca te contou sobre ganhar muito dinheiro? Bom, se ele tivesse me contado, eu tinha falado agora, né? Mas o que ninguém me contou sobre ganhar muito dinheiro, cara? É que junto com o dinheiro vem novos desafios, né? E o dinheiro é uma energia, cara. Eu sei que é papum, né, Gui? Mas o que ninguém te contou sobre dinheiro? Que você, antes de você prosperar no físico, você prospera no mental. Você tem que ajustar a tua mentalidade, porque eu vi muita gente ganhar muito dinheiro e gastar ao mesmo tempo. Eu vi muita gente ganhar muito dinheiro e ser pobre, que só tem dinheiro. Então, se o cara tem a mentalidade ajustada, ele sabe que o que ele está passando é algo temporário e que é o deserto, né? Que em breve a floresta vai vir. Boa, me fala uma verdade, uma polêmica, uma verdade que é polêmica sobre o mercado digital. Que não dá para viver do digital. Boa. E você tem assim, eu acho, e aí eu trago aqui agora uma visão pessoal, eu acho que todo mundo, eu acho que falha, eu acho que todo mundo tem um dinheiro do foda-se. Aquela quantidade que você pode atingir, você atingindo ela, fala, mano, não preciso mais estar trabalhando, fazendo nada. Posso até continuar fazendo, mas por amor, por propósito, mas tô safe, minha família tá safe, faz da vida. Qual é o valor financeiro do foda-se, do Gustavo? Financeiro, cara, eu sou ambicioso, eu tenho ambição, mas eu não coloco limite, Gui. Sabe por quê? Porque se eu estabeleço metas, que é diferente, e aí depende da energia. Porque se eu colocar limite, eu falo para o meu cérebro que eu só posso ir até ali. Ó, eu vou falar de resultados que eu já tive. Se eu chegasse lá e falar, 6 em 7, estou satisfeito, fiz 100 mil. Beleza, eu estabeleci o meu limite até ali. E o teu cérebro, como ele é inteligentíssimo, ele vai falar, cara, não vamos gastar mais energia, já resolvemos, 100 mil. Agora, se eu deixar que o meu próximo estágio é esse, e quando eu cumprir esse, eu vou revelar o próximo, aí ele quer saber, ele vai dar um jeito. Então, eu não estabeleço limite, cara, é infinito. Ainda com canais Dark, meu Deus do céu, canais Dark, assim, acho que estabelecer um limite é quase que não vou falar pecado, mas é uma limitação. Eu não vou limitar nem fisicamente, nem mentalmente o quanto que eu posso atingir. É claro que isso não pode ferir princípios, não pode ferir a família, a saúde, né? Porque se fosse assim, eu poderia fazer vídeos, né, que ferem os meus princípios. Então, não. Qual que é o meu limite? Cara, meu limite é quando o fôlego de vida acabar, sabe? Acho que até lá eu quero salvar muitas almas ainda, quero trazer muita gente para Channels, quero produzir muito vídeo que leva esperança e energia para as pessoas, e quando acho que acabar esse fôlego de vida, talvez seja o limite, né? Que está nas mãos de Deus. Boa, gostei da resposta, amigo. E o que separa? Você já respondeu algumas vezes aqui, mas vamos lá, durante o episódio, essa pergunta. Mas vamos lá, o que separa quem chega lá de quem fica pelo caminho? Cara, o que faz uma pessoa chegar lá? É claro que é disciplina, consistência. Isso é tudo muito difícil para a pessoa que não tem ouvir isso, né? Pô, já comprei um monte de curso, nunca fiz, nunca concluí, nunca acabei. Cara, esse vai ser o teu último curso, mas o que faz uma pessoa... Cara, eu resumo... O meu pai até falou um negócio que foi bem legal, cara. Eu acredito que fé, cara, é uma coisa que faz... É claro, tem pessoas que precisam de um motivo na frente, que é o desejo, né? A cenoura na frente, e tem pessoas que precisam da cenoura atrás. É a dívida, é o problema. Tem pessoas que é o sonho. Ficou meio chulo que eu falei, né? Mas é isso mesmo. Tem pessoas que querem o prêmio.
E tem pessoas que precisam do cara batendo na porta, cobrando, mas eu acredito que fé, cara. Fé, ela pode ser um acrônico para fraqueza espiritual ou força espiritual, né? Meu pai falou isso, eu achei bem legal. Mas na Bíblia, cara, em Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que é isso, cara? É você ver o teu resultado antes dele acontecer. Até numa entrevista que eu passei para você, eu falo lá que para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. E para quem não tem, nenhuma é suficiente. Então, cara, eu tô te falando que canais dark, né, o mundo do YouTube ganhar em dólar é um negócio legal. Eu te trago 170 entrevistas. Cara, nem me precisa. 2, 3 já é o suficiente. Agora, pro cara que não tem fé, você pode trazer o que for. O cara não vai acreditar. Então, acho que a fé, cara, é um recurso que todos têm acesso, mas nem todo mundo acessa. E é um princípio. Eu falei aqui de Bíblia, tudo é um princípio, né? Não estou falando nada de religião. Então, acho que com certeza o que faz o cara... O que não me fez desistir, cara, foi isso. O que não me fez desistir é ter a fé. E não é ser um sonhador, um esperançoso, é fé, com certeza é fé. Boa, boa. Para finalizar aqui, quero perguntar para você, meu Gustavo, se existe uma pessoa na vida, uma figura, uma personalidade que é para você um mentor ou uma mentora, seja de momento, seja de vida? Ó, Gui, como eu já vi você fazendo essas perguntas no Channelscast, eu queria dar uma mudada aqui. Eu não vou falar vou falar 2. Um vivo e um morto, pode ser? Boa, boa. Pode, vamos dar. Ó, um morto, cara, ele com certeza impactou uma geração, revolucionou uma geração, né? Revolucionou 5 mercados, né? Mercados de computador. Vou falar quem é, depois eu falo, né, os feitos, né? Steve Jobs. Com certeza, cara, eu sou um cara, assim, que desde 2008 só uso Apple. Eu acho que é um cara fantástico. Ele revolucionou realmente uma geração. Ele mudou os computadores, ele mudou as animações, né, com o Pixar em 95. Ele mudou o mercado de música com o iPod em 2001 e iTunes Store em 2003, onde estava tendo aquela coisa de pirataria, vendendo música unitária. Hoje virou, né, streaming, ele não está mais aqui, né, mas virou streaming hoje com Spotify, Apple, enfim. Mudou com certeza, impactou a tua vida. Se você tem, como diz o Cassiano, se tem um pedaço de ferro preto, sem botão, isso veio dele, cara, né? Então, dos telefones. Hoje, a pessoa deseja, né? Paga muito caro por um telefone que antes era vendido por 100, 200 reais. Então, o cara revolucionou. Tablet também criou, né? Ele criou vários universos. Então, não era um ser humano fácil de lidar, mas era um cara que era muito bom no que ele fazia. Sabia juntar boas equipes, boas pessoas. E essa revolução foi tão grande que chegou na minha mãe, na minha tia, né? Todos têm hoje um celular. Todos, né, foram impactados de certa forma. É uma das empresas mais valiosas do mundo, com certeza. Então, uma pessoa que eu admiro, que me inspira, com certeza é o Steve Jobs. É a pessoa morta, né? E, cara, a pessoa viva que me inspira, com certeza é Jesus, cara. Jesus, ele... Ué, mas não morreu? Cara, ele tá mais vivo do que você pensa, ele tá de fácil acesso. Esse ele não revolucionou uma geração, né? Ele revolucionou a humanidade, né? Ele veio pra... Você fala muito nos episódios, né, Gui? O Gustavo entregou o ouro, a prata e o bronze. Jesus é o dono disso tudo, cara. Olha como o cara é top. Então, tipo, por mais que você não acredite ou não considere, você não pode me falar que ele não é o maior líder de todos os tempos, indiscutivelmente. O cara começou com 12 pessoas, né? Tipo, 12 improváveis. É tipo canais dark, né? Pegam pessoas que... não tem tanta capacidade técnica, mas vai lá, tem um coração ensinável, é obediente e desfruta da promessa, né? Ele foi o líder mais influente da história, ele tem um impacto demográfico e cultural, né? Hoje são mais de 2 bilhões de pessoas que se identificam como cristã, não estou falando de religião, o que é cerca de 30% da população mundial. Então, tem um trabalho aí de 70% de pessoas para falar sobre quem é ele, né? Espero que eu tenha te inspirado e que você busque algo sobre ele. E nenhum outro líder chega perto do segundo colocado, e ele está em primeiro, né? Então, ele está muito à frente, mas muito à frente. E ele influenciou também, por mais que você não considere a nossa forma cronológica, que existe um tempo antes dele e depois dele, nosso calendário, que é gregoriano, que chama, né? Até hoje é assim. Os principais feriados, Natal, Páscoa e Corpus Christi, Corpo de Cristo, né? Tem relação com a vida dele. Então, com certeza, ele é uma referência, assim, na vida. Revolucionou uma geração. Esse revolucionou, com certeza, a humanidade. Porque
o tempo, cara, ele faz com que charlatões, com cara de grande história, daqui a pouco vão parar de falar do Michael Jackson, do John Lennon, vai passar tempo. Mas esse cara, 2000 anos, cara, é muito tempo. Então, e ele teve essa influência literária que eu falei, né? Ele tem um livro que é sobre o ministério dele, que foi o livro mais vendido, mais traduzido do mundo. Então, por mais que você não acredite, e tá tudo bem com isso, como eu falei, né? O que Jesus é top, que estraga o fã-clube. Eu não quero ser o do fã-clube chato, mas ele tem resultado. Por mais que você não acredite em mercado digital, as placas que eu mostrei, o que o Cassiano mostrou, é resultado, cara. Então, você pode não gostar de mim, você pode não acreditar na minha história, mas você não pode me falar dos meus resultados. Então, 2 caras, né? Um morto, Steve Jobs, e um vivo, Jesus. Cara, ele tá vivo mesmo? Mais do que você imagina. Cara, você que tá sonhando com o YouTube, se ajoelha, cara, no chão, sabe? Antes de você dormir, antes de você começar a trabalhar, declara teu dia para ele, começa a escutar louvores, coisas que vai melhorar a frequência da tua casa, troca uma ideia com ele, cara, faz prova com ele, fala, pô, me ajuda a prosperar nisso, eu vi um loucão lá falando disso, você veio lá do Rio e curou o louquinho, que passou a menina do fluxo do sangue, o que é dar certo no canal Dark para ele? Não é nada, mas ele vai fazer desde que você esteja apto a seguir o processo, né? O primeiro passo, eu não sei qual que é o teu, se é entrar para Channels, se é sair do teu CLT, se é ir pro Legacy, pro Plus ou pro Gold, mas tem muita coisa que já foi prometida, que já tá feita para tua vida e tá esperando só uma decisão. E essa decisão, a gente pode fazer de tudo aqui, contar história, contar minha história, meu testemunho, trazer vários casos, mas o que a gente não consegue fazer é a tua parte. E tomar a decisão é a coisa que você deve fazer agora. Então decida viver o extraordinário, decida viver o que essas outras pessoas fazem, mas isso tem que estar no teu coração. Acho que é isso, Gui. Boa demais, inclusive adorei essa frase pra gente fechar. Vou pedir pra galera comentar aqui, eu decido viver o extraordinário. Comenta aqui, eu decido viver o extraordinário. Já queria agradecer aqui a disponibilidade, o transbordo do Gustavo Lencinha. Ele trouxe aqui o ouro, a prata, o bronze e o diamante. Com certeza é um dos melhores Channelscast que eu já gravei aqui. Saio muito mais rico, muito mais inspirado e muito mais inteligente desse nosso papo aqui. E você também, né, que ficou com a gente aqui até o final. O link está aqui ó, no comentário fixado para você vir fazer parte aí da comunidade Channels, meus amigos. A gente quer que esse ano seja um ano de virada na sua vida, para que os próximos anos você não precise virar mais. Vire sim, mas sempre para cima, para cima, para cima. Já esteja nesse barco de prosperidade, que aí a crescida, a subida fica muito mais fácil. Queremos você aqui com a gente. Inclusive, dá o like aqui no episódio, já se inscreve no canal. Estamos batendo aí 25 mil inscritos no Channelscast, ou no final do ano é pelo menos 50 mil. No final do ano é pelo menos 50 mil. Esse vai ser um ano incrível para a Channels, já está sendo. Janeiro foi, acho que, o mês maior recorde aqui nosso da Channels, foi incrível demais. E 2026 ninguém vai parar. Ninguém para a Channels, mas em 2026 a gente achava que tinha um teto, a gente vai furar o teto e vai, igual o Gustavo falou, né? Não, tem Jesus, né, é o segundo colocado, não chega nem aos pés da popularidade, cara, a Channels vai furar o teto e não vai ter para ninguém. Já não tem e vai ficar cada vez mais distante aí a diferença. Queremos que você faça parte aí, tenha a oportunidade de fazer parte desse time que está sempre ganhando. Beleza, meus amigos? Gustavo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Adorei conversar contigo. Eu que agradeço, Gui, pela oportunidade. Declaro aí na vida das pessoas que elas tomem a decisão, façam o que precisa ser feito para viver o extraordinário. Que Deus abençoe vocês, a tua casa, a tua família, teus negócios, teu coração. Trata da ansiedade, não fique ansioso. Tudo tem tempo. A tudo, né, abaixo da terra, tudo tem tempo para acontecer. E teu tempo já está declarado, já está decidido. Não é um determinismo, né? Mas depende da tua decisão. Faça o que precisa ser feito para viver aquilo que você nunca viveu. Gui, tamo junto, conta comigo. Qualquer coisa me chama lá no Gold. E aí, daqui, em um breve momento, deixa eu vir mais alguns episódios, a gente volta aqui para contar todos os nossos resultados que a gente tem e que a gente vai ter, e o que eu tenho certeza que não é nem a sombra do que há de vir, né, daqui a alguns meses que a gente vai sentar e conversar de novo. Com certeza, e aí traz a primeira-dama, traz a Fernanda aí, eu gosto de entrevistar ela casais é aí. introspectiva, mas eu trago para ela dar um oizinho assim. Show, eu gosto, eu adoro entrevistar casais aqui. Então, meus amigos e minhas amigas, fiquem com Deus e um beijo, até mais.